Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Fala, turma, tudo bem? Fabião? Você tá bem? Tudo ótimo, cara. Mais um episódio aqui, né? Você achou que a gente não ia passar do segundo? Estamos no nono? Acho que é nono. Já tô até perdendo as contas. Acho que a gente precisa parar de contar já, porque já perdemos as contas, cara. Então pode seguir. Vamos até o 100 agora, né? Até o 100. Boa. E quem que a gente tá trazendo hoje aí? Quem que a gente tá trazendo? Estamos trazendo a Cris Blanche. Cris Blanche. Maratonista, mãe, executiva, muitas coisas, né? Muitos atributos. Case de sucesso. Case de sucesso. Muita história pra contar. E aí, Cris? Adorei o case de sucesso. Bem-vinda, obrigado pelo Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês nesse bate-papo e poder contar um pouquinho aí desses papéis todos, né? Que a gente desempenha no nosso dia a dia e falar também muito da corrida, que é uma das paixões que nos unem, né? Uhum. A gente conheceu por acaso, a gente sempre fala, por acaso a gente é fisioterapeuta, a gente conheceu a Cris nessas indas e vindas de maratona, se preparando, cuidando para as maratonas dela da vida. E... Quantas maratonas já fez, Cris? 8. 8? 8 maratonas. Caramba. 8 maratonas. E o Fábio ajudou muito em várias delas aí. Conheci ao longo do processo aí. É verdade, verdade. Bom, esse é um podcast de esporte e carreira e a gente sempre começa perguntando para os convidados como que começou o esporte na sua vida, assim, você já desde pequena já praticava esporte? Não? Foi depois? Foi por algum motivo? Bom, eu, na verdade, comecei tarde no esporte. Eu fui uma criança que não fazia muita atividade física, não era... eu sempre gostei de esporte, de assistir esporte, mas nunca fui muito boa. Então, assim, adorava vôlei, basquete, mas eu era péssima, né? Aquela última que era chamada nos na educação times, física, eu também era assim. Clássico. Canhoto, ruim de bola. O canhoto ou é muito bom ou é muito ruim. Eu era ruim, era muito ruim, mas eu gostava. Eu era muito ruim também. Assim, o pessoal me chamava no vôlei, que a hora que eu caía naquele time, o pessoal falava, ai meu Deus, vai afundar o time. Sacanela. Põe no gol. Sacanela, era bem isso, bem isso. Canela que é ponto. Então eu acabei. Então, esporte foi uma coisa que acabei não fazendo muito. Então, não fiz muito na escola, né? Não tive também muito incentivo, enfim, muitos modelos nesse sentido. Então, acabei não fazendo muito esporte. E comecei nesse mundo, então, como eu comentei, né, mais tarde. Acho que lá pelos 17, 18 anos comecei a academia, porque precisava emagrecer, né? Então eu fui uma criança gordinha, aí emagreci um pouquinho na adolescência, mas sempre tive uma briga aí com a balança. Uma briga com a balança. Então o esporte acabou entrando por conta disso, né? Preciso fazer alguma coisa para emagrecer. Então... Final do colégio, começo da faculdade. Já no começo da faculdade. Na faculdade ainda piorou, né? Porque a gente come tudo errado, né? Nossa, uma loucura. Trabalhando, né? Durante o dia, indo pra faculdade, comer aquele cachorro-quente na entrada, com um monte de coisa, né? Festas. Então... Enfim, aí comecei o esporte. Comecei, então, fazendo academia... fazendo, né, uma coisa ou outra, mas também não tinha encontrado nada que eu me encaixasse. E, de repente, eu fiz companhia atlética e começou umas aulas de corrida na companhia atlética. Achei interessante, falei, acho que eu vou tentar. Ao mesmo tempo, também eu comecei a nadar, eu não sabia nadar. Fiz natação, né, aprendi a nadar, não quer dizer que eu nade super bem, na verdade, eu ainda tenho muito medo da água, né? Acho que quem aprendeu a nadar de velho tem medo da água um pouco. Mas natação dá muito trabalho, né? Então, assim, é legal, mas é um esporte que, nossa... Ir, trocar, entrar na piscina, sair, tomar Thiago banho. Nadou, né, Thiago? Eu nadei quando era pequeno, até a faculdade eu nadei também. Né? Ganhei lá umas provinhas na faculdade. Lindo, né? Natação é lindo. Mas dá um trabalho. E aí eu comecei, então, a fazer essas aulas de corrida lá. Era tão engraçado porque tinha uma pista no Shopping Morumbi, né? Era a companhia atlética do Shopping Morumbi, tinha uma pista no estacionamento. E comecei a correr lá, a pista era pequenininha. E vinha um cheiro de comida dos restaurantes, porque a chaminé era lá em cima, né? Da praça de alimentação. Exato. Aquele cheiro de fritura, de coisa assando. Aí você acabava, descia, ia lá, comia. Não. Vai, tentei me controlar. Mas era duro, aquele cheiro era duro. E aí comecei, e aí eu me inscrevi na minha primeira corrida.
E foi engraçado que aí começou a minha história, né? Eu namorava meu marido, né, naquela época, e eu dei pra ele e pra mim, de presente de Dia dos Namorados, uma inscrição de uma corrida. Aí começou a saga dele ganhar inscrições, porque os nossos amigos riem muito disso, tiram muito sarro, porque ele ganha muitas inscrições. Até hoje ele ganha muitas inscrições. Então baita ele presente. Mas ele já corria também? Não, também não. A gente fez a prova, chamava... Era uma prova no Dia Internacional, uma prova do Corpo de Bombeiros, ali no Ipiranga, 7 de setembro, 7K. Gente, pensa num 7K sofrido, né? Porque nem tinha treinado para aquilo, enfim. Foi muito engraçado, foi assim, foi difícil fazer, foi super difícil. E essa foi a primeira? Essa foi a primeira. Mas é engraçado porque quando eu comecei a correr, começa primeiro, né? Aquela coisa de corre 200 metros, não consegue, né? Corre, anda. Fiz essa prova e acho que a corrida mostra um pouco do quanto a gente é capaz de evoluir, né? Acho que isso é uma das coisas que eu mais amo na corrida. Você vê que você consegue competir com você mesmo, ou seja, né, buscar o seu melhor a cada treininho, a cada prova, né? Então começou em 2002, vou fazer 20 anos de corrida ano que vem, ó. E quando que você começou a levar mais a sério? Assim? Porque no começo você corria na academia e que você foi buscar assessoria, Eu corria na academia, corri um tempo na academia, aí eu entrei numa assessoria esportiva na época, até a assessoria do Ademir Paulino, era uma Medley na época, né? Ele não era a assessoria que ele tem hoje. Treinei com ele um tempo e aí comecei a fazer algumas provas, né? Então comecei a fazer prova de 10K, 5K. Nunca fui muito rápida, rapidez nunca foi meu forte. Então eu sempre comecei desde aquela época a mirar na resistência. Então assim, quero fazer então provas maiores, mais longas, né? Então tudo bem, eu não vou ser a mais rápida, mas eu vou ser a que aguenta mais, a que resiste mais. E aí, ainda com a Ademir, eu fiz a minha primeira meia, que foi a meia maratona do Rio de Janeiro. Aquela de setembro, naquele calor do cão. Nossa. Todo mundo fala super bem dessa meia. Super bem, pra ver como eu era muito entendida de prova, né? Porque a primeira meia, se aquela, não foi muito fácil. Sofreu. Sofri. E olha só, né? Antes de eu fazer aquela prova, eu tive minha primeira lesão. E aí eu, né, na época, não conheci o Fábio na época, né? Fui num outro fisioterapeuta, tá vendo? Acabei fazendo a prova, mas fiz bem pior do que eu já não ia ser lá mais rápida, mas foi mais devagar ainda. Inclusive, terminei assim, sabe? Uma das últimas mesmo, chorando, com medo de que iam terminar a prova e eu não ia chegar. Estavam recolhendo os cones já. Mas você não desistiu? Não desistiu, fui até o final, gente, final. E não traumatizou? E não traumatizei, você acredita? Agora eu vou fazer outra Agora e melhor. Vou fazer outra melhor, Que legal. Aí que vai instigando, né? Que você falou disso, né? De vocês se superando e tal. Exato, aí que vai instigando. Então foi engraçado que eu fiz essa meia e... Isso você tinha o quê? Quantos anos? Então, essa meia, eu acho que ela foi em 2004, se não me engano. Então tem 17 anos, né? Eu vou fazer 43. Tô ruim das contas aí. Faz as contas. Deixa quieto aí. 2004, foco no 2004. 2004, pronto. 2004. Pronto. Menos de 30 anos, não, 20 e poucos, né? 20 e poucos anos. E aí fiz essa prova e falei, não, vou ter que me preparar, né? Não vai dar pra ir desse jeito, né? Então comecei a fazer musculação mais direitinho, né? Não é uma coisa que eu super amo fazer, mas tem que fazer, né? Comecei a treinar, depois de um tempo saí do Ademir, fiquei um tempo sem assessoria, fazendo lá na academia mesmo. E depois fui para MPR, acho que foi em 2005, 2006. E tô na MPR até hoje. Então tem aí uma história longa aí com o Marcos Paulo. E nisso você trabalhava já? Como é que você conciliava essas questões de corrida, trabalho, como que era? Trabalhava e eu treinava nessa época... já na MPR, eu treinava, aliás, aqui, onde eu treino hoje até, aqui no Severo Gomes, a gente tinha, né, a MPR tinha uma base lá no Severo Gomes de manhã, então eu fazia um treino lá de manhã, e é engraçado que nessa época eu conheci algumas pessoas muito especiais, né, que eram alunos da MPR, ou que estavam até na mesma academia que eu, a Adriana Pavan, que é uma super amiga minha até hoje, né? A gente sempre fala que os amigos do esporte duram pra sempre, né? E a gente treinava muito junto, então a gente combinava de se encontrar lá. O Daniel Moreno também, que é um amigo meu também começou a fazer lá. Então a gente tinha uma turminha que ia aqui no Severo Gomes e treinava. Então a gente treinava de manhã, antes de ir pro trabalho.
E aí dias mais complexos à noite. E aí começamos a USP, né? Conheci as idas e vindas da USP, né? Aham. Então comecei a treinar lá também. E quando você foi pro Marcos Paulo, você já começou, era quem? O César, o Emerson? Não, eu No comecei com a começo- Juliana, ela nem trabalha lá mais lá, já tem um tempo. Mas comecei com ela, fiquei um tempo com ela, e aí depois fui pro César. Depois eu comecei aí o César virou meu professor, meu teacher, como eu chamo, né? E estamos até hoje aí juntos. Cezinha. E aí quando você entrou, conversou com o Marcos Paulo no começo, entrou na assessoria, continuou com a meta de meia, já foi querendo maratona, como é que foi? Eu já queria maratona. Essa minha amiga Adriana que eu comentei, ela já tinha feito algumas maratonas, ela fez 3 maratonas, se não me engano. Então ela fez, acho que foi Paris a primeira, e quando ela fez eu fiquei já encantada, né? E Fazer uma maratona em Paris, Não correndo, é? não sei o Imagina. quê. ó, casa viagem e corrida, né? Então fiquei super empolgada pelo desafio mesmo, né? De passar tanto tempo correndo, de fazer uma coisa tão difícil. Hoje ainda é mais comum, né? Mas há alguns anos atrás, realmente você tinha um percentual pequeno, né? Dos corredores que corriam maratona, enfim. Então, logo que eu entrei no MPR, claro, a ideia era melhorar, era fazer algumas meias, mas eu já tinha esse objetivo de ir para provas longas. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Marcos Paulo, né? A gente fazia entrevista de entrada. Você Famosa. lembra como que foi? Foi divertido, eu lembro que foi divertida. Foi divertida. Você já conhecia ele assim, o jeitão ou não? Não, Como é que não. foi essa transição aí Não pra conhecia. MPR? Foi Não por conta conhecia. Olha, foi super divertido, porque ele é despachado, né? Fala pelos cotovelos, dá bronca. Então foi muito engraçado esse processo. Mas ao mesmo tempo, como eu conhecia muita gente que já estava lá, né? Então foi legal, assim. A MPR também era menor naquela época, né? Então parecia uma família, assim, né? Claro, vai crescendo, né? Você tem mais gente ali. Às vezes hoje tem gente que eu nem conheço, mas naquela época você conhecia quase todo mundo, né? Conhecia quase todo mundo. Então foi divertido, foi divertido. E aí ele vai falando com você e na hora fala assim, não, é essa pessoa que vai te dar treino, né? É isso que você vai fazer. Essas são suas metas, vamos trabalhar nisso. Até hoje, né? Até hoje ele faz hoje. isso. Às vezes Não, ele conhece todo Gente, mundo, até todo o do mundo. outro treinador, É ele dá palpite, impressionante. sabe tudo. É impressionante. Eu lembro, né, nas minhas últimas provas, né, antes desse momento de pandemia, dele olhar na USP e falar, você vai fazer a maratona para tanto. Dava uma raiva, você fala, como que ele sabe isso? E ele acerta, né? Acerta. E ele acerta, sim. É muito, muito legal. E aí, nessa época que eu entrei no MPR, meu marido acabou parando um tempo de correr, ele acabou se lesionando, aí começou a ir para a bike, na verdade, ele faz triatlon também. Então, eu fiquei um tempo correndo ali mais na bicicleta, depois ele acabou voltando a correr também e entrou no MPR também, enfim. Então, a família toda tá lá, né? Muito Bacana. bom. E como é que foi a primeira maratona aí? Como que foi esse processo? Foi assim, olha, minha primeira maratona foi em 2007, eu fiz a Disney, e na verdade eu tava com a vontade de engravidar, queria engravidar, a gente casou, né, casamos em 2003, continuei correndo, fiz várias meias, fizemos de novo a meia do Rio, agora aquela meia de maio, junho, né, numa temperatura mais agradável. Fiz algumas meias em Buenos Aires, né, que também era uma meia muito legal, que eu adorava. E aí... Essa daí, a gente Cara, a gente último já falou disso episódio no último episódio. com o Érico, o Fábio tem uma história, a gente contou no último episódio, quem não ouviu, ouve. O outro, Mas o Fábio foi lá e acabou, ele tava com a inscrição, pegou o kit e tal, tudo, e não fez a Eu meia. fiz, Fábio. já expliquei. Tava num ano, eu falei, eu vou viajar pra lá pra passear. Já tava com a inscrição paga, já tava com tudo, não Por treinei. acaso, era a prova. Por acaso era a prova. sei. Eu fiquei no hotel da MPR, foi, enfim, já... Era o cara mais conhecido lá de Buenos Aires. Olha! Dava oi pra todo mundo na rua. Palermo. Eles lembram até hoje. Quando alguém fala meia de Buenos Aires, eles olham pra mim aqui. Mas Eu amo essa prova, sabia? Adoro. Vamos voltar pra lá, Fábio. vamos voltar. Vamos voltar. Eu falei pro Thiago, vamos voltar pra lá. Isso. Vamos. Vamos pra lá, pronto. Vamos Acabou a no pandemia, a gente vai fazer meia de No Buenos preparo Aires. pra Porto Alegre. Isso aí, a gente Fechou. põe no meio. Quer dizer, mas... No meio não vai dar Não muito. dá. Tem que ver o calendário aí. Ah, Depois a gente... Vamos ver o fazer, calendário, vamos ver o fazer. calendário. Viu? Ele desfoca a conversa. Tá indo assim, o Cris contando e você vai puxar a Parênteses, cara, parênteses. Vamos Não, lá. mas é uma prova muito legal, adorei. A Buenos Aires é demais. E aí fui melhorando. Essa era uma prova que cada ano que eu fazia, acho que eu fiz uns 3, 4 anos.
eu ia melhorando, né? Porque a temperatura super agradável, né? Ia mais treinada, foi muito legal, eu adorei. E aí, enfim, eu queria engravidar e pensei, bom, antes de engravidar, vou fazer uma maratona. Né? Vou fazer uma maratona, porque depois eu vou ter que parar um tempo de correr e tal. Combinei, então, com meu marido e falei, né? Vou começar a treinar. E aí escolhi a Disney, né? Para fazer em janeiro. Ele ia ter também uma reunião de trabalho que meio que casava, então dava pra gente ir pra lá. E comecei a treinar. E foi muito divertido, assim. Realmente, o treino é muito difícil, né? Acho que, na verdade, o treino é mais difícil que a prova, se a gente pensar, né? Processo, né? Chegou uma hora, eu lembro pra Disney mesmo, né? Na primeira, de um momento, acho que lá pra novembro, eu pensei, nossa, acho que não vai dar. Acho que eu não vou aguentar esse treino assim, desse jeito. Você olhar a planilha depois, assim, ó, sábado de manhã. Aí você fala, gente, acho que não vai dar. Aí, de repente, né, começa a cair, né? Acho que é bem naquela hora que você chega no limite, assim, começa a cair. Eu acho que até que naquela época o volume diminuía antes até, porque agora, umas 2 semanas antes, né? Em geral, diminui o volume. Mas eu tenho a sensação de que naquela época, tipo, 3 semanas antes, o volume já dava uma diminuída, 3, 4 semanas. E foi interessante também a preparação, porque esses meus amigos todos fizeram vários treinos comigo, né? Então, também tinha a Sandra, a Sandrinha aqui, que fazia a companhia atlética comigo. Então, assim, eu lembro de todos os meus treinos de 30K de cada prova, né? Acho que são treinos meio marcantes. Né? Para todas as maratonas. Total. E aí eu lembro direitinho desse primeiro que cada um fez 10 comigo. Uma parte a Adri fez, uma parte o Dani fez, uma parte a Sandrinha fez. Legal. Então eu nunca fiquei sozinha, sabe? Eu sempre tive alguém para treinar. E eu acho isso também muito legal da corrida, né? A gente fala muito que é um esporte individual, mas você precisa do outro, né? Treinar, eu adoro treinar com os meus amigos, de estar junto com eles. Dando né? suporte pro outro, incentivo. O Érico deve ter contado aí do suporte que a gente Contou, deu em Porto Alegre para ele. Tem vários causos, né, desses tipos. Mas, então, foi muito legal. E aí, a gente foi para lá. Fomos para lá, só que aí, naquela época, a MPR ainda não ia acompanhando, né, essa prova especificamente. Então, acho que tinha umas 2, 3 pessoas da MPR. Mas tinha camiseta, né, enfim, tudo. E eu lembro, quando eu cheguei lá para buscar o kit, assim, é um mundo, né? A Disney é perfeita, Imagina. né? Eles fazem tudo muito bem Imagina feito. fazer uma prova na Disney. Deve ser legal demais. Deve ser, cara. Gente, é demais. Eu lembro que eu entrei naquele... O castelo, assim, né? Ai, nossa, é demais, é demais. Assim, pegar o kit, sabe? Pegar o kit... Naquela época, você... Lá era super novo isso. Você podia deixar o celular para vir um SMS para onde a pessoa estava passando. Então, aquilo era muito diferente, legal. né? Já tinha os desafios do Dunga? Já. E eu não sabia direito disso, né? Na verdade, eu soube, mas eu falei, gente, ninguém deve fazer, né? Nossa, gente, quando eu vi galera. que todo mundo faz, eu não acreditei. Falei, gente, só eu não tô fazendo o desafio, Como assim? né? Cara, é sofrido, viu? Eu tenho uma paciente que fez. Nossa, mas também, cara, depois eu tô com um pescoço, né, e com torcicolo. Aquele tanto de medalha, umas medalhas bonitas, enormes, lindas assim. as medalhas, né? São bonitas, Nossa. né? São lindas, lindas. Pra quem não conhece esse desafio, você pode fazer 5, 10, 21 e 42 na sequência, né? Uma por dia. Uma por dia. Quando eu fiz, o desafio ainda era só 21 e 42, porque era só o desafio do... Pateta, né? Pateta. Agora tem o 5, 10, 21, 5, 40. agora você faz tudo, né? Naquela época era só o 21 e o 42. Que acho que é o mais difícil, né, cara? Porque você fazer 5, 10, 21, beleza, Tranquilo, né? né? Agora fazer do 21 pro 42. Você dá uma destruída e depois tem que fazer maratona. Não é fácil, né? Mas aí fui toda animada, a largada era super cedo, né? Por conta dos parques. Então, tipo... Frio. Frio. Até que no ano que eu fiz, eu larguei de manga comprida. Não, eu nem larguei de manga comprida. Eu fui de manga comprida e acabei largando de manga curta. Não tava tão frio. Mas a largada tem uns fogos de artifício, tipo Ano Novo, gente. Eu já comecei a chorar. Falei, não, eu tenho que parar, porque se eu começar a chorar agora, eu vou chorar a prova inteira. Então, foi bem bacana a prova, assim. É muito legal essa parte dos parques, eu amei. Tem uma parte das estradas que é meio vazio, né? Lá ele acaba não tendo gente acompanhando. Então, isso dá uma... Como é que é o trajeto? Você sai do quê? Qual parque? Você lembra? Então, naquela época a gente saía do Epcot e voltava lá. Então, você passava por todos os parques e voltava lá. Eu lembro que eu passei no Magic Kingdom
de manhã, tava a árvore de Natal. E aí no outro dia eu fui e já não tinha mais árvore de Natal. Então acho que meio que era, sabe, encerramento mesmo da decoração e tudo. Você passa nos 4 parques. Nos 4 parques, Mas a maior parte do percurso é fora, são as ligações, né, das estradas entre um parque e outro. E o asfalto lá é concreto, né? Então eu lembro que eu pisava e falava, gente, eu vou ficar igual essa paciente, destruída, né? Porque a gente tá acostumado aqui com o asfalto diferente, né? Mas foi muito legal. E você sabe que muito legal também, né, na primeira, essa coisa de pensar e de... Por exemplo, eu lembro quando faltava 16 quilômetros, eu pensava, bom, faltam 2 voltas de 8 da USP. Já fiz 2 voltas de 8 milhares de vezes. Vai ser, tudo bem, eu consigo fazer 2 voltas de 8. Sabe aquela coisa de você meio que... É muito louco, né? Isso você vai colocando os percursos que você já fez na cabeça. Eu lembro quando a gente fez também a meia maratona, que quando a gente foi no, sei lá, no 15, assim, a gente falou, agora só falta uma volta no Ibira. Uma volta no Ibira. Só uma volta no Ibira, isso é tranquilo. Essa última eu lembro da Cris correndo também. Foi do Track and Field. É verdade. 2019. É verdade. Fim de 2019. E, enfim, aí você fica pensando isso. E aí outra coisa engraçada é porque lá, como era em milhas, eu ficava fazendo conta o tempo todo, né? E aí no final, eu tava fazendo as contas, falta tanto. E a conta aumentava. Eu falava, gente! Aí uma hora eu me dei conta que eu já não conseguia mais fazer conta. Percebemos que não somos bons de conta, né? Já desde a idade, já começamos, né? Mas ali tava pior. Eu falava, não, gente, deixa, vou terminar. Vamos lá, foca que tem que terminar, porque eu já não consigo mais nem fazer conta. E foi engraçado. E aí, bom, chegada, assim... Aliás, a minha foto mais linda de chegada é a da maratona lá da Disney. Né, abri os braços, feliz da vida. A hora que eu terminei, eu falei, gente, eu sou capaz de fazer qualquer coisa nessa vida. Ali deu um estalo. Dá um estalo, fiz em 4 horas e 44, né? Como eu falei, nunca fui muito rápida. Então, melhorei bastante desse 4:44, mas esse foi o meu primeiro tempo. Mas eu fiquei tão feliz, assim, muito feliz. E meu marido perdeu minha chegada, claro, né? Nossa. Aí desencontrou. Desencontrou, eu fiquei esperando. E aí não encontrava ele, aí sentei no chão, falei, agora eu não vou conseguir levantar, né? Mas no fim deu tudo certo. Mas eu lembro que aí a gente foi à noite jantar lá em Downtown Disney, todo mundo com a medalha, eu com a minha medalha, e aí que eu me dei conta que todo mundo tinha 3 medalhas, e só eu tava com uma medalha só. Eu falei, gente... Por que eles estão com 3 medalhas? Eles fizeram 21 ontem. Exato, Então foi bem bacana, e foi muito legal, porque eu fiz foi dia 7 de janeiro, e aí logo na sequência eu já engravidei, dia 26 de janeiro eu peguei o teste, estava grávida, e minha filha nasceu em outubro, então deu certinho. No mesmo ano eu corri a maratona e tive minha filha, então foi muito legal. E aí depois de gestação, voltar aos treinos, como é que Voltei, Ficou parada na gestação? Fiquei parada assim? na gestação, acabei não correndo nada na gestação. Mas mantinha alguma atividadezinha? Mantinha atividade, né? Fazia caminhada, fazia hidro, mas engordei horrores, né, gente? Que acho que tudo que eu tinha emagrecido para maratona, o corpo virou e falou, bom, vamos segurar, porque agora, acumular energia aqui. Aproveitar esse momento aqui. Acabei engordando 21 quilos na gravidez da Fefe, foi muita coisa. E aí, então, depois que ela nasceu, né, eu acabei, né, voltei a andar, né, devagar e tal, e voltei a correr, achando que, bom, tipo, 10 meses atrás eu fiz uma maratona, eu posso voltar correndo, tranquilo. E aí, claro que, né, me estabaquei toda, no sentido de que doeu tudo, machuquei tudo, né, era dor em tudo que era lugar, enfim. Aí veio, né, a lição de humildade de que, olha, né, vamos voltar pro começo, né, acho que eu tive vários começos, né, acho que ali foi a prova de que tinha que voltar pro começo. Aí voltei a treinar direitinho, enfim, né. E entre ela e meu filho, né, entre a Fernanda e o Rodrigo, o Rô nasceu em 2011, eu fiz várias provas mais meia. Aí eu acabei não fazendo nenhuma maratona, justamente por conta dessa questão do treino, né? Enfim, com criança pequena, o tempo, né? Para tá longe, era mais complicado. Mas a paixão pela corrida continuava, né? E pelas longas distâncias também. Então, depois da gravidez do Rô, voltei, aí já voltei com a ideia de que eu queria fazer uma maratona. Então, claro, voltei de novo aos poucos. Aí fui muito melhor na volta dele, né? Acabei, né, voltando aos poucos, sem me machucar. E ele nasceu em 2011. Aí, em 2014, eu voltei a fazer maratona. Aí, em 2014, eu fiz Chicago, que foi incrível. Que foi, inclusive, com esses amigos que eu comentei. Então, a Adriana estava lá,
o Dani estava lá. Aí já foi uma turma maior. Foi uma turma maior, aí inclusive a turma da MPR. Então foi muito bacana. A gente pegou o primeiro ano de sorteio. Antes da gente fazer, não tinha sorteio. E nesse ano começou a coisa de você se inscrever para sorteio. Por causa da demanda, eles vêm com sorteio. E foi muito engraçado, porque eu e a Adri, a gente estava falando, vamos se inscrever, não sei o quê. A Adri ia fazer aniversário, né? Era bem no dia da corrida, então, vamos, a gente comemora lá. A gente se inscreveu no sorteio, eu e ela. E aí o Dani pega e avisa pra gente, olha, me inscrevi também. E aí eu lembro até hoje meu marido chegando em casa, né? O Ricardo chegando e falando, eu vou ter que me inscrever também, todo mundo tá se inscrito, como né? assim? Vou ficar pra trás. Só que aí ele não conseguiu se inscrever, já tinha fechado, ele não conseguiu. E aí no final nós 3 fomos sorteados, acho que era o primeiro ano, acho que quase todo mundo entrou. E ele teve que comprar um pacote, porque todo mundo foi, né? Menos ele, né? E acabou treinando. Então, nós 4 fizemos a prova, né? Eu, ele, o Dani e a Adri. E seu marido já tinha feito maratona? Não, foi a primeira dele. Foi a primeira dele. Ele tinha, então, meias, né? Tinha algumas meias, tinha voltado a correr. Mas foi a primeira dele, E foi super bem, enfim. Fez, né, sub 4 já na primeira. Também chegou quase desmaiando, né? Mas fez super bem. Já pega as dicas, viu, Fabião? Oi. Todo mundo aí, a primeira maratona, chega desmaiando. Isso é fato. Na meia eu chego desmaiando, imagina. Imagina dobrar, estamos ferrados. Mas aí, como é que foi lá em Chicago? Gente, vocês correram juntos? Não, meio cada um por si? Essa experiência que assim, você tinha feito Disney e tem essa questão de correr nas estradas, não tem muita gente dentro do parque, com certeza tem, mas nas estradas não. E Chicago tem a fama de ter gente o trajeto inteiro. O tempo todo, Como é que é essa diferença, assim, para você? É incrível, né? Aí faz muita diferença, né? Você ter gente ali do lado te incentivando, né? Então, também super organizada a prova, também lembro de buscar o kit. Isso é uma coisa incrível ali da organização. Tava com o pessoal da MPR, o que é legal também, né? Então, eles dão muitas dicas para a gente poder se organizar. E aí, largamos. A gente tava... a gente largou junto, largamos meio juntos, mas cada um acabou indo num ritmo um pouquinho diferente. Mas, assim, foi incrível, assim, Chicago foi incrível. Até tenho medo de fazer de novo e perder um pouco, sabe, essas coisas. Porque foi demais a prova. Mesma coisa com Berlim, depois eu conto de Berlim, mas Berlim também eu tenho esse receio de voltar. De voltar e, né, faz em outro eu tenho lugar, vontade de fazer, mas você fica pensando nisso, né, mas Chicago foi muito bacana. E o preparo para Chicago também foi... Foi ótimo, o preparo para Chicago. Bem pertinho da prova, meu pé começou a doer, que foi quando eu te conheci, Fábio. Eu estava tentando lembrar quando foi. Quando eu comecei a treinar para Chicago, né, já era o César, né, meu treinador. O César falou, bom, vamos fazer as coisas direito. Eu lembro que eu comecei a ir na Iana, né, para controlar a alimentação, para trabalhar bastante a coisa da alimentação aí. E eu na verdade, eu fiz a prova depois da prova que eu fui passar com você para ver um pouco dessa questão da pisada e tudo, né? Mas fiz a prova bem. Depois da prova que eu fiquei com o pé meio machucado e tudo, mas fiz a prova... Deu um tempinho, aí depois voltou... Voltei, E o treino foi super legal, porque como estava em grupo, né? São os 4, então a gente se divertiu muito durante todo o processo, né? Então... e aí começa essas sagas, né? De fazer um treino, chegar, achar que o treino foi ruim, chegar chorando, né? Ou achar que foi ótimo, chegar feliz, né? Então todo ciclo tem isso, né? Um dia você fala, nossa, foi ótimo, eu vou arrasar. Na outra semana você fala, nossa, eu não vou conseguir terminar essa prova de jeito nenhum, né? Altos e baixos. Altos e baixos, E acho que aquela frase do trust the process, né? Assim, a gente acreditar no processo, né? Que às vezes é difícil, né? Na hora que você tá num dia ali que você não tá bem, que você tá cansado. Enfim, né? Nessa rotina de filho, família. Manter, né? Trabalho. Não é muito fácil, né? Mas a prova foi muito legal. Chicago foi sensacional. Consegui baixar muito. Fiz em 4 horas e 4. Então, baixei bastante do tempo, né? Fiquei muito feliz. Foi muito legal. E foi bacana porque, né, tava com um monte de gente que eu gosto. Isso é muito legal, né? De você poder ir com pessoas que você gosta. Depois comemorar todo mundo junto. Ali que eu conheci, por exemplo, né? Ali começou a expandir um pouco, né? Um grupo aí de amigos da corrida. Eu conheci o Caio. Esse grupo Quem que é esse grupo aí? Esse grupinho, o grupinho dos feras aí. A Cris é a agitadora do grupo. Agita a turma. A gente vai chegar nisso ainda, nas vamos. histórias da agitação da Cris aí.
Vamos. E conheci o Caio, tinha feito essa prova, conheci o Caio e a Lúdia nesse dia, ele tinha conhecido o Dani, aí fomos, né, todos nós depois comemorar juntos à noite. Então foi muito bacana. Que legal. E aí a gente chegou da prova, eu falei, bom, vou dar uma descansada, né? Um ano, 2, né? Pra fazer outra maratona. E o Dani falou, olha, ano que vem a gente podia fazer Buenos Aires, porque a maratona vai cair no feriado. Nossa. As conversas. Com o pé machucado, mancando, mas vamos fazer A gente inscrição. termina a prova, aí você termina acabado, dá meia hora, você já pensa, bom, o que eu vou fazer depois, né? E aí ele falou, não, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer. E aí já tinha esse outro grupo de amigos, né? A Renata, a Lívia, a Marcela, enfim, os 21 que a gente se chama hoje, até o Érico. E aí convenci a Rê e a Lívia a fazer também. E aí fizemos mais um grupo gigante que foi para Buenos Aires. Também foi bacana também que a gente treinou junto, enfim, aí tinha um grupo maior de meninas também treinando. E foi muito legal, porque é uma viagem curta, né? Para ir para lá, para se divertir, fazer a prova, voltar. Era bem isso mesmo, era feriado, então eram 4 dias, né? Era chegar lá, fazer a prova e voltar. Mas foi uma prova muito boa. E aí, as minhas sagas, né, de machucados antes de maratona. Isso acontece. Não façam isso, gente, vocês estão ouvindo, né? Não façam isso, façam musculação direitinho, alongamento, se cuidem, né? Isso. Esse não é um bom exemplo, mas no fim deu certo, né? Cada um tem sua história aí. Exatamente. Eu lembro que também tive aí eu fiquei um pouquinho ruim naquela época, agora eu não me lembro o que foi. Se foi alguma coisa no quadril, acho que foi quadril, não lembro. Mas eu lembro que eu fiz um pouquinho de dip até um tempo, um pouco antes da prova. E aí, claro, né, a hora que você se machuca um pouco antes, aí volta, você larga já achando que... torcendo para dar certo, mas achando que pode, né? Mas eu tava tão feliz de voltar a correr aquele dia, tava tão feliz, porque eu tava conseguindo correr, né, e tava bem e tal, que eu fiz uma prova incrível, consegui fazer um sub-4, fiz 3,52, que eu nem imaginava fazer. Cheguei, assim, eu chorava tanto na chegada, assim, sabe, não acredito que eu consegui fazer isso. Deu tudo certo. Que deu tudo certo, Bacana. E assim, claro, eu sei que esse é o diferencial, acho que, das provas longas, né? Pode não dar certo, né? É muito tempo, né? Muito tempo correndo. Muita coisa para acontecer, né? Muita coisa para acontecer, né? Você tem que controlar muita coisa, tem a questão da hidratação, né? Enfim. Mas essa vontade, né, de chegar e de no final ver que você conseguiu é incrível, né? É indescritível, assim. Realmente é indescritível. E a gente traz isso para a vida, né? Eu lembro que, né, mesmo quando eu tive meus filhos, eu queria muito ter parto normal. Eu falava, gente, eu corri uma maratona, eu posso ter um parto normal. Aí, depois que eu vi que era um parto normal, eu falei, eu fiz um parto normal, eu posso correr uma maratona. Outra coisa. Exato. Então, você começa, tudo você compara com o seu dia a dia da corrida. É isso que eu ia falar, assim, a gente também conversa sobre carreira e nesse período todo você continuou trabalhando, né? E eu acho que, imagino, cada vez a responsabilidade aumentando mais no trabalho. E você já contou algumas coisas da importância do processo, né, da preparação da maratona, desse mindset, né, de não subestimar, né, quando você tinha, depois da gestação, né, falou, não, pô, já fiz maratona, vou voltar ali. Então você já falou algumas lições aí, você conseguia transferir isso para o teu trabalho? Como que isso te ajudou, né? Consigo. Eu acho que para o meu trabalho, para autoestima, para a construção mesmo do seu dia a dia, da busca dos sonhos, né, pessoais e profissionais. Eu acho que essa coisa de você, né, eu penso muito isso, fazer um pouquinho cada dia, né? Talvez eu não consiga fazer tudo naquele dia, então vamos fazer um pouco, não desistir. Então é muito difícil eu desistir de alguma coisa, assim, eu tento, né, vou até o fim. E acho que a corrida traz muito isso para mim. Essa coisa de vai em frente, você consegue, né? Dá para fazer. Pode acontecer alguma coisa pelo caminho, mas tem como resolver. Então, acho que isso, de fato, fortaleceu muito a forma como eu vejo o mundo e aí o trabalho, né? Carreira. Acho que não tem como desconectar, né? Você acaba trazendo isso. Acho que tudo que você falou aí é muito casa com o processo da maratona, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que dá tudo certo, tem dia que não dá certo, mas, cara, tem que continuar ali, não desistir, né? E a disciplina, né, Thiago? Você pensar assim, gente, eu tenho que fazer, né? Não adianta né? Se eu quero melhorar, eu vou ter que fazer todo. Então, assim... se você não fizer, cara, ninguém vai fazer por você e você vai se
se ferrar lá no final, né? Você não vai conseguir desempenhar. É verdade. Ninguém vai fazer por você. Eu acho que é isso também, de que você depende do seu esforço, né? É seu esforço, sua dedicação. Claro, tem um staff ali por trás, claro. né? Tem Família, muito, né? Então, por exemplo, quando eu voltei a correr depois de 2 filhos, minha mãe sempre me ajudou super, né? A ficar... Principalmente no sábado, no treino longo, ficar com as crianças, sempre me incentivou. Então, é muito legal isso, né? Porque muita gente acaba se envolvendo, né, no processo como um todo, E né? eles gostavam, seus filhos, de te ver correndo? Adoram. Eles gostam muito Eles de ver. vão nas provas aqui? Eles foram em algumas. Aqui acabam indo mais fácil, né? A gente também ia muito nas provas de triatlo em Santos, né? Quando o Ricardo faz, eles amam, é muito bacana. Em algumas viagens também a gente acabou levando eles, né? Recentemente aí na última maratona que eu fiz, que foi em Sevilha, consegui fazer uma das últimas provas antes de parar tudo. Vamos chegar nela daqui a pouco. Vamos chegar nela. Eles foram e eles amaram, assim. Então, é bem, bem bacana, assim. E é legal porque eles entendem tudo, né? De prova, de maratona, quanto é percurso, quanto São não é expert pace, já. tudo. Eu acho que é legal o exemplo, né? Também, né? Porque uma coisa é você falar que é importante fazer esporte, atividade física, outra coisa é você fazer, né? Viu só, Fábio? Você tem que dar o exemplo pra sua filha, cara. Eu tô dando exemplo, cara. Muito bem. Ele falou que voltou a treinar pra Voltei. mim. Voltou. Tô treinando. Treino uma vez na semana. Uma vez na semana. Ai, uma vez na semana não, né? Preciso de meta. Preciso me inscrever pra prova. Olha, tenho várias. Se você quiser, a gente pensa. Vamos, aí já tem a todo meia de mundo Buenos aqui, ó. Aires. Olha, já pensamos. Tem meia de Não, teve um episódio que falaram pra eu fazer Iron Man. Eu falei, não, esse aí eu não vou assumir no Olha podcast, não, que eu vou fazer Iron Man, que não, nem inventa. É. E, bom, voltando para as maratonas, então, Buenos Aires foi o primeiro sub-4 lá, deu tudo certo, e aí? E aí vem o grupo... Aí O acho grupo que crescendo. O grupo crescendo. Feras. E aí a gente resolveu que no ano seguinte íamos fazer Berlim. Então vamos fazer Berlim, um monte de gente aí se animou para fazer. Berlim já era super disputado, então era a inscrição para sorteio. Fizemos a inscrição para o sorteio. E aí, do grupo todo que tinha se inscrito, eu acho que ninguém foi sorteado. Estou pensando, uma pessoa, acho que ninguém foi sorteado. Acho que ninguém. A gente tinha um grupo de 16 pessoas que queria fazer a prova. E eu tenho quase certeza que ninguém foi sorteado. E aí eu lembro que a gente ficou passado, falou, não é possível, todo mundo falou que é essa prova, a gente tem que dar um jeito, eu lembro que eu mandei um e-mail para a organização da prova, pedindo, pelo amor de Deus, temos 16 pessoas que querem muito fazer a prova, correr tá nos nossos... Tá vendo? Né? Já veio o lado Cris aí que agita. O lado agitando, agitando. Você vai ver, nem começou ainda. Na verdade, naquela época eram 14 pessoas, era isso. Mas responderam? Não responderam. Não responderam? Mas aí, o que aconteceu? Eu não sei se ainda é assim, mas naquela época, tinha depois que a gente tinha o sorteio, tinha uma inscrição, tinha 1000 inscrições que eram abertas para doação. Então, eu não me lembro o valor, mas assim, em vez de custar 100 euros, custava 120 ou 150 euros, e a diferença ia para uma caridade. E aí a gente, então, é o seguinte, o dia que vai abrir, a gente vai ter que acordar todo mundo cedo, era tipo 5 da manhã daqui, 9 da manhã lá, para conseguir essa inscrição. Tá bom. Eu nem dormi aquela noite aí, porque eu fiquei tão desesperada que eu nem dormi. E aí, abriu, a gente acordou, todo mundo acorda cedo, todo mundo no WhatsApp e tal, e o site com pau, ninguém conseguia se inscrever, ninguém. O site com pau, devia estar todo mundo tentando. Todo mundo tentando no mundo inteiro, né? Aí você tentava até uma parte parava e tal. E eu lembro que... Eu acho que já era dezembro, porque as crianças não estavam indo para a escola, as crianças já estavam de férias. E eu lembro que eu estava esperando minha mãe, alguém chegar para ficar com eles para eu ir para o trabalho. E super chateada, né? Assim, não acredito que ninguém conseguiu e tal, não sei o quê. Aí, de repente... Acho que foi o Pina, né? O Pina mandou uma mensagem no grupo falando, gente, acabei de receber uma mensagem no meu cartão dizendo que caiu uma despesa 160 Berlim Marathon. Não, aí todo mundo entrou no site e estava aberto. Aí começou. Um se inscreve, eu me inscrevi, escrevi o Ricardo. Todo mundo se avisando. Todo mundo se avisando. Aí assim... Tipo, 9h30 da manhã, cada um indo trabalhar, outro em reunião. Eu lembro que eu escrevi o Marcelo e a Lívia, outro escreveu outra pessoa. Eu sei que no final do dia os 14 estavam inscritos e a gente não conseguia acreditar. Foi assim uma vitória, né? Uma vitória.
E aí a gente começou a se organizar, esse grupo que ia junto. E depois, no final, o Caio e a Lúcia acabaram se inscrevendo também. Eles acabaram conseguindo comprar a inscrição. Foram 16. Foram 16. Então a gente tinha 16 pessoas que foram correr Berlim. E foi. Ai, gente, foi tão especial essa maratona. Foi essa que vocês fizeram um livro depois? Foi. A gente fez um livro com a Yara e com o Guto depois. Num registro aí de todo mundo que correu. E foi incrível. A gente fez, então, foi bem legal, porque aí tinha um grupo enorme treinando, né, junto. E aí, claro, cada 3, 4 aí numa velocidade, enfim. Mas todo mundo dividindo as mesmas coisas, né? Então, todo mundo naquele final de semana que era 28K, 30K, era isso para todo mundo. Mais ou menos os mesmos tiros. Então, a gente trocava muito. Então, foi muito legal. E ao mesmo tempo que a gente foi se preparando para a prova, a gente também se preparou para fazer turismo lá. A gente ficou uma semana depois. Então, eu não conhecia, né? Várias pessoas não conheciam. A Adri, que é essa minha amiga que me inspirou muito, né, na corrida, ela tinha feito Berlim, foi onde ela fez o sub-4 dela, ela amou a prova, então ela deu várias dicas. Pegamos, né, várias coisas para fazer. E para andar no turismo aí. Para fazer o turismo depois. Com as pernas tudo dura. Aqueles vídeos engraçados, né? Que você galera descendo escada de costas. Vamos ver se a gente acha um corte lá. Eu lembro que acho que tem a Cris, o pessoal tudo andando igual robô. Tem. Aí a gente coloca aí. E aí, adivinha o que aconteceu? Nossa, não tenho ideia. Eu me machuquei antes da prova. Claro, né? Porque era uma sina, era um karma que eu tinha que pagar. Com emoção. E foi com emoção. Eu acho que foi quadril de novo, eu acho que era. Nem me lembro mais, mas acho que foi. E lembro que a gente fez um monte de fisioterapia, fez de tudo, né? Que a gente, assim, não é possível, né? Que a gente conseguiu tudo e que não vai dar para ir correr. E aí, fiquei bem para a prova, consegui correr, fiz a prova também, fiz uma prova super feliz. Foi uma prova que eu tentei ir mais forte. Na verdade, meu melhor tempo... aliás, deixa eu até... Eu, na verdade, acho que Buenos Aires eu fiz 3,53 e Berlim foi 3,52, se não me engano, foi isso. Então, Berlim hoje ainda é a minha melhor prova. Fez o melhor ou 3,51, acho que foi 3,51, desculpa. Berlim foi minha melhor prova. E aí eu lembro de passar no 30 com a perna toda travando já. Nossa. Quem que tava lá no 30? O Marcos Paulo tava lá. Viajei com o Marcos Paulo no avião, gente. Fui com o Marcos Paulo pra Berlim. Lado, imagina. Cheguei lá com ele, né? Ele falou, agora é correr, né? Agora você corre. É isso, então fez corre. Tudo. Foi muito legal, porque a Adidas fez uma ação com a gente bacana. A gente foi visitar uma loja da Adidas, fizeram um café da manhã pra gente lá. Foi super divertido, foi bem legal. E ele estava, assim, muito animado. Tinha um grupo muito grande em Berlim, muito grande. A gente fez uma foto no portão de Brandemburgo que ficou incrível, assim. Muita gente, muita gente. Quando que foi essa daí? Foi 2016. 2016. Foi o quê? O Quimeto? Foi recorde, não foi? Foi recorde. Acho que foi. Acho que foi. Deve ter sido... Acho que era o ano do Quimeto. Ou Kipsang. Eu não era muito do mundo das corridas ainda nessa época. Acho que foi. E foi... Gente, é linda a prova, né? O lugar é maravilhoso. A chegada de Berlim é uma chegada incrível. Assim, você conseguiu curtir o trajeto, assim? Curti o trajeto, vi bastante o trajeto, porque tem gente que não vê, né? Meu marido é um que olha que não vê nada, né? Do trajeto, nada. E eu sempre falo, a gente passou por aqui, porque você está andando no outro dia na cidade, né? Você fala, a gente passou por aqui, a gente viu isso. E ele nem... Nada. Eu lembro da gente passar por algumas pessoas. Então, por exemplo, foi muito engraçado que saiu um bonde. Os meninos fizeram lá um bonde que era das 3h40, eu acho que era. E aí saiu meu marido, saiu o Pina, saiu o Daniel Louro, saiu o Fabiano. Não me lembro se o Érico também. Mas saíram lá, todos juntos. E aí foram ficando uns pelo caminho. Meu marido conseguiu fazer um super tempo. Fez acho que 3h36, se não me engano, lá. Mas o mais divertido é que eles fizeram esse tempo super bom, assim. Estavam fazendo a prova ali, todos eles super focados e tal. E, de repente, a Lúcia passa por eles. E até hoje eles falam disso. Como assim? Que a gente viu a Japa passando, a gente, né? Vamos lá. Porque eles são pouco competitivos, né? Você sabe, né? Pra caramba. Mas tudo bem. A Lúcia é a nossa musa aí, que passou todos eles, deixou pra trás. Chegou aí junto com o Ricardo. Fez um tempo incrível naquela prova. Ela tinha, no ano anterior, ela tinha passado mal e tudo. Então, foi uma prova de redenção para ela. Ela foi maravilhosa. Foi nossa musa aí também.
E Berlim tem a tradição depois de vocês se encontrarem com a medalha para numa taverna, para tomar cerveja. Outra coisa que foi muito legal de Berlim é que a minha cunhada, né, irmã do meu marido, ela mora na Espanha. Então ela foi para lá com o marido encontrar a gente e acompanhar com a gente a prova, né? E aí, depois da chegada, né, tem a chegada, aquela coisa da cerveja sem álcool que eles entregam e tal. E aí a gente marcou um lugar, um ponto de encontro lá, onde tem uma parte das famílias, né, que eles têm lá por letra e tal. A gente se encontrou lá, todo mundo feliz da vida. E aí todo mundo começou a ir embora, cada um foi indo embora. E aí a gente acabou indo, em vez de ir embora, a gente foi para a largada, para a chegada de novo, ver a chegada. Então a gente viu os últimos chegar, eu, Ricardo, né, minha cunhada, meu cunhado, a gente ficou lá assistindo, comendo salsicha. Ali que tinha umas coisinhas de salsicha, batata, assim, um pós bem bom, né? E aí a gente viu os últimos chegarem, assim, tipo, sabe, terminando a prova. Foi muito, muito legal. Que legal. E aí, é claro, né, eu também... Acho que vale mencionar que eu adoro fotos, né? O pessoal fala que sempre fala só mais uma foto, só mais uma foto. Só mais uma foto. Só mais uma foto. Então eu tiro várias fotos, consegui tirar uma foto linda no portão depois com a minha medalha, já não tinha mais ninguém, né? Todo o pessoal mundo fala, mas aí tá registrado, fica lá, né? Depois, tá né? As memórias estão lá, porque alguém tirou. Tirou a foto, senão ninguém vai saber. Olha, eu sei que a gente demorou tanto pra ir embora da prova, e a gente foi andando devagarzinho, que a gente encontrou o Fabiano, depois andando de moto, o Fabiano levou a gente de moto pro hotel, depois levou um, depois levou o outro. Foi muito engraçado. E foi tão especial que aí a gente ficou uns dias a mais, enfim, fez vários, né, fez turismo, uma boa parte ficou por lá, outros acabaram saindo de lá para outros lugares. E aí quando eu acho que tem uns 4, 5 dias depois, eles fazem um vídeo da prova. Não sei se você lembra disso, Fábio. E aí o vídeo da prova, você lembra? Puta, lembro. Olha, a gente estava dentro de um museu. Lembrei agora. A gente estava dentro de um museu, tava eu, meu marido, a Renata e o Daniel, o marido dela. E, de repente, começa o nosso celular. Mensagem. Pessoal, mensagem. Quem era no final do vídeo, encerrando? Eu. Cara, oficial Mentira. Da Maratona de Berlim. Vamos achar, a gente coloca aqui quando for soltar o episódio. Cara, assim, lindo, assim, a imagem. Mas como? Você chegando? Chegando e agradecendo. Eu fiz, assim, um gesto de agradecimento que foi... Tipo, eles ficaram filmando o trajeto, a galera, largada e tal, e o final, o pessoal chegando, tudo. Puta, e uma, animal. assim, na crise, parou, né? Meio que deu um slow ali nela. Ficou um tempo, assim, não foi rapidinho, assim. Não. Gente, eu fiquei tão emocionada. Foi muito emocionante. Pra quem gosta de foto também, pra quem né? gosta de foto, imagina. Eternizada ali, né? Foi demais. E assim, o que eu falei lá, do que a Adri comenta, né? Das amizades da corrida. É tão engraçado porque a união que surge, né, dessas pessoas que estão ali juntas, que estão passando pelos mesmos perrengues, né, ou que estão se ajudando, né, que estão vendo que um amigo não está tão bem, né, e tenta ajudar, né, ou você vê a pessoa que está, vamos comigo, vamos terminar. O Érico no último episódio falou a mesma coisa aí, até a história que ele contou, nossa, é sensacional, demais, né? É demais. Então, essa conexão a gente leva para a vida toda, né? Você leva para a vida toda. Então, sabe, são pessoas que elas precisarem, eu vou estar lá para ajudar, né? É uma conexão incrível. Então, foi demais. Eu lembro, por exemplo, no dia que a gente, depois da prova, a gente foi lá também para um bar comemorar. E eu tava sem comer chocolate, que eu tinha feito promessa, né? Vou ficar sem comer chocolate até o dia da prova e tal. E tinha uma amiga minha, Renata, que também estava sem comer chocolate até o dia da prova. A Rê, louro. E aí no dia, na hora que a gente estava na comemoração, ela me conta que ela estava sem comer por minha causa, que era para eu fazer a prova, porque eu tinha organizado tudo aquilo para as pessoas irem. E como é que eu não ia conseguir terminar? Nossa, gente, eu chorei tanto. Ela entrou na promessa sua. Exato, sem nem eu saber. Então, assim, foi tão emocionante, eu chorei muito, assim. Aí acabou, vocês comeram chocolate, nossa, a barra. Acabamos de comer, imagina, acabamos. Na Alemanha. Nossa, eu lembro. E aí conhecemos, teve mais um grupo legal que se uniu com a gente, também que fez parte, né, dessa viagem, a Leila, o Dom, Thalita. Então, né, a gente foi expandindo esse grupo, aí também criamos um grupo de pessoas que foi para Berlim, que até hoje a gente se fala. Assim, a gente faz todo final de ano, até antes da pandemia fazia pelo menos, né? Todo final de ano, desde Berlim, um encontro de todo mundo, né, onde a gente levava as medalhas e tal, e a gente fez uma brincadeira que era fazer um painel, uma A3, desculpa, com o logo de todas as maratonas, para a gente poder se programar para o ano que vem. E aí era nesse jantar
regado a comida e cerveja, vinho, as pessoas decidiam o que elas iam fazer no que vem. Imagina e era promessa, a resenha, cara. Imagina a resenha. Eu tenho todos, eu te mando foto, depois eu tenho. Mas aí era o quê? Tipo, a arguição levantava um lá, defendia um, outro defendia outro. Não, era assim. Votação. Um já ia colocando, aí o outro ficava assim, não, faz, vai. Um aí coloca o nome, aí o outro vai colocando e tal. Então fica tudo era divertido, assim, a gente vê o que um falava, não, vamos fazer essa prova, aí todo mundo ia. E qual que vocês decidiram depois? Então, aí no ano seguinte a gente decidiu fazer Nova York. Nova York, que também era sorteio, né? Agora todas as majors, né, são, né? Uhum. Eu já tinha feito, agora eu não me lembro o ano certinho. Eu acho que foi no ano de Buenos Aires, 2015. Eu fiz a meia de Nova York. A meia de Nova York. Que é muito legal, né? Eu me inscrevi, fui sorteada e acabei fazendo. Né? Eu lembro que eu me inscrevi e falei, deve ser difícil, né? Fui sorteada. Eu falei, eu queria te pedir um presente. Ir pra Nova York comigo. Tudo na base dos presentes aí, né? Na base dos presentes. Aprendam aí, viu? Pessoas que estão ouvindo. Isso. E aí acabamos indo pra Nova York. Aí também a gente se inscreveu. Eu fui sorteada e o Dani foi sorteado. Aí no final, né, a gente acabou comprando a inscrição, o Ricardo comprou a inscrição, e a Lu, que é uma outra amiga também que conhecia o Dani e a Flá, e que acabou se inscrevendo porque ele falou, se inscreve, é difícil ser sorteada. E ela foi sorteada, sorteada. Isso sempre acontece, assim, cara, né? Sempre. Gente, é batata, você não vou quer, inscrever você, só né? pra ver. E aí... Foi muito engraçado. E aí, foi a prova em Nova York em novembro, né? Em fevereiro, a gente tinha ido visitar minha cunhada em Barcelona, né? Ela mora em Barcelona. Então, a gente foi visitar com as crianças e tal. E no dia que ia sair o resultado de Nova York, a gente foi jantar, eu e meu marido. Um jantar romântico, só os dois. As crianças ficaram com a minha cunhada e tal. A gente foi jantar. E aí, de repente, meu celular apita. Caiu um débito no meu cartão. De crédito. Acabou o jantar, né? Ele falou, nossa, já era o nosso jantar romântico. Por quê? Tinha o débito, mas eu não sabia quem tinha sido sorteado. Será eu ou ele? Porque eu tinha feito as 2 inscrições, claro, Entendi. né? E aí eu não sabia quem é que tinha sido. Aí o assunto era esse, né? Daí em diante. Eu precisava chegar em casa. Gente, a gente precisa voltar pra casa. Tem que checar, tem que checar. Só comeu uma entrada, né? E voltou. Olha, eu nunca vou esquecer daquele jantar, tá vendo? Vai ficar pra sempre na nossa memória, né? Viu só? Aí a gente voltou, eu que tinha sido sorteada. Ele falou, ainda bem que foi você. Imagina se tivesse sido eu, como você ia ficar arrasada. Ia ficar né? arrasada. E aí acabamos, então... a gente acabou comprando a inscrição para ele. E aí a gente fez uma viagem familiar. Foi a primeira prova que as crianças foram maratona fora. Então a gente decidiu ir levar todo mundo, né? Então levamos as crianças, a Flá e o Dani levaram as crianças também, a Lu também acabou indo com o marido também levando o filho. Minha mãe foi também, que foi muito legal, né? Para ela conhecer Nova York, que né? Legal. E a gente fez a mesma coisa. Então fomos para a prova. E aí depois a gente tirou uma semana de férias. Aí o Caio e a Lu já foram também. Então a gente também, né, tinha um grupo aí de Nova York. E a Rê e o Dani também, é verdade. Então assim, logo no começo a gente teve os sorteios. Aí a Rê e o Dani acabaram comprando inscrição depois. E o Caio também. A Lu já não fez a prova, mas o Caio também acabou indo com a gente. Então a gente tinha um grupo aí. A gente também tem um grupo no WhatsApp aí de Nova York até hoje. E fomos para lá. E olha que coisa boa. A partir daí eu comecei a não me machucar para as provas, tá vendo? Olha Olha que beleza. Importantíssimo. Tá vendo? Viu? Tá vendo? Resiliência, vai calejando. E aí fiz um trabalho também prévio, né? Fábio ajudou muito nisso também de preparação, ou seja, né, de fazer uma soltura, né, fazer uma massagem, enfim, poder fazer gelo, né? Começamos aí na coisa do gelo. Banheira de gelo. Banheira de gelo. Porque o treino para Nova York foi duro, né? Nova York tem muita subida, né? Nova York... muita gente acha que não, mas minha opinião é que ela é pior que Boston em termos de subida. Eu pessoalmente acho, né? Eu fiz Boston, então consigo comparar por conta disso, mas então assim, treino, subida. Lembro, né, Fábio? Chegava lá e o joelho tá meio, né? Reclamando, né? Mas deu tudo certo. Mas assim, tinha o que treino. treinar a subida, né? Pra chegar bem. Haja né? química, né? Haja Nossa. química. Olha, e sobe aquela química e desce. A química é uma avenida lá na USP, né? Então sobe e desce. Era um treino assim infernal. E eu lembro que quando a gente fez, a IPR foi pra prova, né? E eles sempre fazem uma palestra antes da prova, né? Pra explicar a prova.
Foi com o Marcos Paulo, e o Marcos Paulo falou, olha, vocês escolheram a pior maratona pra vocês fazerem. Muito incentivador, né? Aí o meu marido olhou pra minha cara do tipo, o que você foi meter a gente? Pra que fazer isso, né? Sincero. Falei, obrigada, Marcos Paulo, não precisava ser tão sincero assim, né? Mas é uma prova dura mesmo. Não é fácil, mas é uma prova linda, é uma prova maravilhosa, assim. O Capriotti que falou, né, que era o sonho dele. Que toca New York. Na largada. Na largada toca New York, tem um canhão, né? Tem um tiro de canhão. Gente, a hora que deu aquele tiro de canhão, meu coração quase saiu pela boca, assim, é uma coisa tão emocionante, assim, sabe? Já dá um gás ali, já dá um gás. Mas a viagem, você vê como a gente tem as histórias, né? A viagem foi uma viagem, assim, a ida foi uma ida engraçada, porque a gente tinha um feriado antes também, então a gente ia numa quinta. Aliás, a gente ia numa quarta noite, quinta era feriado, que era 2 de novembro, 3, 4, a prova era 5 de novembro e a gente ficava mais uma semana. E fomos pro aeroporto, estamos ali no aeroporto, esperando o embarque e tal. E o meu filho pega ali, né, brincando, pulando. Ele tinha, em 2017, ele tinha 6 anos. 6 anos, Ele acabou tropeçando, caindo e batendo a cabeça numa cadeira e cortou a cabeça. No aeroporto. Aqui em São Paulo, gente, aqui em Guarulhos. Puta. E aí aquele sangue, né? Você desesperado, o que está acontecendo? Rapidamente vem a moça da companhia aérea falando assim, qual que é o assento de vocês? Porque eu já vou desmarcar o lugar de vocês no voo. Nossa. Aí você pensa assim, a minha filha começa a chorar. E eu falei, gente, não é possível, né? Que angústia. Gente, eu não sei nem o que... Olha, ontem a gente tava falando disso. Ontem o Rô falou assim, aquela vez que eu bati a cabeça no aeroporto. E aí, o que vocês resolveram? Como Olha, é que foi? Fábio, foi assim. O pessoal de Guarulhos foi incrível, assim. O pessoal dos primeiros socorros, né? Chamaram a gente foi para um hospital lá em Guarulhos. Andamos de ambulância, já andei de ambulância na vida, olha que beleza. Vocês tiveram que... Nossa. Eu e Rô saímos de ambulância e o Ricardo ficou no aeroporto com a Fefe e com a minha mãe tentando ver o que ia fazer. Fui para o hospital, a hora que chegou lá no hospital, falou, é uma coisa leve, né? Não, nada grave, mas cabeça sangra muito, né? Não tem jeito, qualquer cortinho, né? Então, ela, né, fez um curativo, não teve que dar ponto nem nada. Falou, não, tá tudo bem, enfim, né? Vamos ver como a mulher acorda e tal, mas, teoricamente, você tá liberada. E a gente tava falando isso ontem, não sei porque a gente lembrou disso, mas a gente falou, Fefe chorou tanto no aeroporto, tanto, que eu acho que a moça ficou com dó e conseguiu marcar a gente no voo no outro dia pra ir. A gente pegava um voo que nem era direto, era tipo São Paulo, Atlanta, Nova York. Ela pegou um voo direto, a gente foi num voo direto pra Nova York. E deu tudo certo, por incrível que pareça. Imagina, ser tudo planejado na cabeça e... Olha, pra gente ver que a gente não tem controle de nada nessa vida, né? Nada. Qualquer momento, Cara, uma coisa pode acontecer. Muita gente conta isso, né? Eu ia pegar um avião, torci o pé, eu ia, né, fazer isso. No nosso caso, não foi nada com a gente, mas foi com ele, né? Enfim, era uma viagem nossa, né, da família. Mas aí deu tudo certo, ficamos bem, voltamos pra casa. Eu lembro que a gente chegou em casa, não tinha nada pra comer, não tinha nada pra nada, né? Porque você tá indo viajar, você, né? Acordamos no outro dia, era feriado. Tudo bem e tal, conversamos com o pediatra e acabamos indo, né? Chegamos bem e fomos para lá, né? E foi muito legal, porque no caso, né, Nova York, super organizado também. Nova York é meio que uma Disney, a prova é incrível, né? Eu comprei para eles um lugar na arquibancada da chegada, né? Tinha lá um crachá, parecia de Fórmula 1, até uma coisa super bacana e tal. Legal. Então, eles, minha mãe, ficaram, a Flá também com os filhos, e o Ale, marido da Lu, também com o filho lá. Então, a gente foi pra largada, né, sai super cedo, né, pegar aquele ônibus pra ir lá pra ilha, pra voltar. E eles ficaram ali na chegada. E, apesar de ser uma prova difícil, essa coisa... Primeiro que, assim, depois de tudo isso, chegar lá, pra mim, já falei, nossa, agora já tô no lucro, né? O que acontecer nessa prova vai ser bom. Então, eu fiz a prova muito feliz, né? Muito feliz que tava todo mundo bem, tava muito saudável, ele tava lá, tava todo mundo lá. Claro que a hora que você começa a prova, você fala, bom, essa prova... Porque o pessoal fala, metade da prova é plana, metade tem sobe e desce. Na verdade, não é plano, né? Ela é um... Ela só sobe. Ela é um falso plano, tipo... aquele lugar que a gente sempre corre aqui em São Paulo.
Tem aquelas provas ali no centro da O2, enfim. No Minhocão. Minhocão, né? O Minhocão é um falso plano, é Falso assim a plano, prova. total. Eu lembro que eu olhei uma hora, eu tava sendo quilômetro 7, 8. Falei, gente, mas será que vai ser assim o tempo todo, né? Cadê o plano? Cadê o plano da prova? Não tem plano, vai e volta. Mas tem tanta gente na rua, assim. Eu acho até que tinha mais que Berlim. Berlim tinha muita gente na rua, mas a minha sensação... Ou eu não sei se as pessoas em Nova York elas gritam mais ou não, mas minha sensação é que Nova York tinha... E no trajeto todo, em todos os bairros. Trajeto todo. Tudo. E aí troca de um bairro para outro, né? Você vê pessoas diferentes, né? Então, o bairro judeu, então, né? O bairro que é majoritariamente negro. Então, você consegue ver muitas essas diferenças. Aí. É muito legal. Deve ser legal porque você passa nos lugares que você não passaria a turismo, exato, assim, né? Você conhece. Você vai até lá em tudo, cima, né? Bronx, volta. E aí eu lembro no final, a hora que você tá chegando ali para entrar no Central Park, que gente, é uma subida sem fim. Naquele final você fala, gente, não é possível que ainda tem que subir mais. Mas a hora que eu entrei no Central Park, que eu vi, que eu lembrei que eu ia ver meus filhos e minha mãe, sabe, é um gás assim que sobe. E a gente tem uns vídeos muito legais da chegada, né, tanto do Ri quanto a minha, das crianças gritando, sabe, o vídeo dele chegando e a Fefe gritando, papai, papai. Gente, é de chorar, assim, é uma coisa muito emocionante. E o meu também, assim. Apesar que eu passei e não consegui ver os dois. Eu vi só minha mãe. Não sei porquê, na hora, assim, não enxerguei, né? Também se dá tanta gente, é tanta coisa, né? E a chegada é muito legal, com um monte de bandeira, enfim. Então, foi muito bacana. E o pessoal acompanhando daqui, né, a prova. Nessa prova, especificamente, pelo site da prova, você conseguia ver a chegada. Então, o pessoal conseguiu ver. Foi demais, foi muito legal. Aquele foi o dia que eu mais andei na vida, de acordo com o meu Garmin, porque além da corrida, depois até chegar, até sair do Central Park, até encontrar todo mundo, até voltar pro hotel. Quarteirões gigantes. 10 quilômetros, foi uns 50 quilômetros aquele dia, foi muita coisa. Mas foi uma prova, foi muito legal. E a cidade vive muito, todas essas cidades, né? Berlim muito isso, Chicago, Nova York, Boston também, né? Elas vivem muito a prova, né? É uma coisa... Foi Nova York que o Érico falou ontem do negócio do metrô? Ou foi Chicago? Bom, não lembro. Acho que é Chicago, né? Que ele falou que ele chegou no metrô assim, com a medalha, não sei o quê. Aí o pessoal falou, não, pode passar na minha frente, pode passar. Aplaudiu ele. Foi Chicago, quando ele desceu em Chicago. Chicago, né? Que o pessoal vive a prova mesmo, né? Não, na verdade ele chegou no aeroporto com a jaqueta, né? da MPR. É isso aí. E aí tava uma fila, e aí ele falou, algum local lá, falou, você veio fazer a maratona? Vim, então, aí ele foi, tipo, liberando, deixa ele passar, ele não pode cansar, ele não pode... Tá vendo? O pessoal dá muita moral pra prova. Eu lembro quando eu fui fazer essa meia maratona lá em Nova York, lá na imigração, né, o guarda me perguntou o que eu estava indo fazer, eu falei, no final, assim, foi tão engraçado, porque eu ia para corrida e acabou aparecendo uma reunião do trabalho, então casou, eu falei, olha, eu venho para uma reunião e vou correr a maratona. Vou correr a meia, aliás. Ele falou, mas você não é daqueles brasileiros que chegam aqui e ganham a prova por causa do Marilson, né? Porque o Marilson virou uma estrela lá, né? Falei, não, estão bem longe disso, mas obrigada aí por lembrar dele, né? Que legal. Foi bem bacana. Vivem bastante. E aí, Nova York, final novembro, né? Já terminou em mente com outra prova também? Terminei. Então, a gente já termina. A gente nem termina e já pensa outras, né? Foi super legal, fiz super bem a prova. E aí meu marido saiu dessa prova. Meu marido fez o mesmo tempo em Nova York que ele fez em Berlim. Foi 3:36, uma coisa assim. E que é uma prova muito mais difícil, né? Aí ali ele cismou que ele queria o índice para Boston. Então a gente se planejou para a gente fazer Porto Alegre no ano seguinte. 2018, então, para conseguir o índice, né? E aí o foco todo, né, muito maior para ele conseguir o índice. Então acabamos fazendo Porto Alegre em 2018. Eu acho que foi um dos anos mais difíceis de Porto Alegre. Foi aquele ano que choveu pra caramba, né? Choveu muito, enfim. Muita gente passou mal na prova. Eu passei mal, o Érico passou mal, o Pina passou mal. Muita gente passou mal naquela prova. Mas foi uma prova divertida também, né? Também foi um grupo super grande. Eu não tenho lembranças muito boas, vou ser sincera para vocês, porque no meio da prova eu tive uma agora eu nem lembro explicar como é que foi, mas estourou aqui a minha panturrilha, a cãibra. Não, abriu mesmo. Abriu mesmo. Aí deve ter sido um estiramento. Isso, foi isso.
Quando foi? Eu acho que foi lá pelo quilômetro 24, assim, eu senti uma coisa estranha na panturrilha. Fui indo, mas percebi que, gente, estava difícil, né? Mas terminei a prova. E a gente também, né, como estava com esse grupo, no 35 a Lúdia estava me esperando, né, pra me incentivar, aquela coisa de entregar uma coca e tudo. E aí ela viu que eu não estava bem, ela foi comigo até o final, né, fez esses últimos 7 quilômetros comigo, aí ficou meio que um corre-anda, né, tentando correr, né, chorando esses últimos 7 quilômetros, né? Mas eu lembro que eu tava com ela e falava assim, o Ricardo conseguiu, ele conseguiu ou não conseguiu? E ele tinha conseguido o índice, ele fez a prova, ele estava muito focado, muito, muito determinado. E acabou, o Caio fez com ele uma parte também, ajudando, que é muito legal, né? Então, de novo, né, essa coisa de ter alguém te ajudando faz muita diferença. Né? Então, o Caio ajudando ele, né, a conseguir, e a Lúdia me ajudando a conseguir terminar a prova, né? Terminei a prova, foi bacana. É uma prova muito vazia. Pelo menos naquele ano foi uma prova vazia, até por causa da chuva, né? Então, assim, me senti bem solitária, né? Porque você vem de várias provas onde tem um monte de gente na rua. A hora que você chega numa prova que não tem quase ninguém, não é fácil, né? Ainda mais se você está machucada, se não está muito bem. Então, faz diferença, né? Esse incentivo faz diferença. E cheguei, fiquei aí fiquei sem andar direito uns 2 dias, aí acabei, né? Imagina. Nossa, foi o Doc me socorreu também, a gente, né, fez ressonância, viu que tinha realmente rompido um pouquinho, né, do músculo, mas já estava cicatrizando, enfim, acabou cicatrizando até sozinho, então fiz um pouquinho difícil, mas voltou, foi rápido, né? Acho que era uma coisa mais aguda, né? Mais aguda, mas fiquei meio traumatizada com Porto Alegre, então assim... Vamos ver se eu falei que você faz Porto Alegre também, né? Já vamos repensar. A gente faz todas as provas que aparecerem. Se tiver uma prova, a gente faz, né? Tá uma demanda reprimida aí. Total. Demanda reprimida total. Para várias coisas também. Nossa. E aí ele conseguiu o índice para Boston? Ele conseguiu o índice para Boston. Quanto que era o índice? A faixa? Ele fez 3,17, se não me engano. Eu acho que o índice dele era 3,25, 3,20, alguma coisa assim. Legal. Acho que foi isso. Acho que era 3,25, ele fez 3,17. Daí o ano seguinte era... O ano seguinte, então, era de ir pra Boston. E aí eu falei, não dá pra ele ir pra Boston e eu não ir pra Boston, né? Como assim? Eu não vou fazer Boston, eu vou fazer. Né? Aí faca na caveira, né? Faca na caveira, Aí eu falei, não, vou fazer Boston. Eu não tinha o índice, né? Tava bem longe do meu índice, mas eu amo corrida, né? Amo maratona. Eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu acabei... deixando logo que ele conseguiu o índice, eu já falei com a Camel para poder buscar a inscrição. Fiquei na lista de inscrição. E aí eu lembro que eu acho que foi julho, se não me engano. Em julho abriu. Era um feriado, a gente estava em Ubatuba, na casa da madrinha da minha filha. E aí eu recebi um e-mail falando abertura de inscrição para Boston. E eu, na hora, falei, gente, né, tenho que fazer, desesperada. Eu acho que, inclusive, eu fui a primeira inscrição, porque a minha veio lá 001, sabe? Boston, 2019, 001. Ô, louco. Pouco ansiosa. E aí, pouco ansiosa, né? Fiz lá, né, um parcelamento aí, Casas Bahia, pra vida toda. Falei, não, vamos lá, vai. E foi engraçado, porque eu tinha inscrição antes dele, né? Porque a inscrição mesmo pra índice só abriu em setembro. Então, eu já estava inscrita e ele ainda não, né? Mas, você já tinha certeza? Eu já tinha certeza que eu ia fazer Boston, né? Mas ele, claro, né, conseguiu também. E aí a gente começou a treinar para Boston, aí volta para subidas, né? Mesma coisa lá de Nova York, volta para Química, né? Volta. Acho que eu tenho que fazer prova de subida. Prova de subida em geral não me machuca, não, tá vendo? Rio, né? Rio lá no Rio, né? Nossa, acho que é no sul, né? Serra do Rio do Rastro. A do Up Hill? Faz uphill. Será? 42, subindo. Só subindo. Não. Só subindo é duro, né? Mas é legal essa prova, acho que tem que estar na lista. Eu tenho uma lista, né, de provas, sabe? Eu tenho uma lista de todas as provas que eu quero fazer na vida. Tem muitas. Precisa acabar logo essa pandemia, porque tem muitas maratonas para eu fazer. Mas são tradicionais ou são... Tem algumas tradicionais e outras não. Eu queria terminar a Six Major, né? Que então falta fazer Londres e Tóquio. E eu queria fazer algumas, eu queria fazer umas outras alternativas, assim. Eu queria fazer na Grécia de Atenas, queria muito fazer a prova original, né? Deve ser legal demais. Essa deve ser. Você tem um paciente que fez? Eu tenho um paciente, foi o paciente mais, assim, com mais idade que eu atendi, que
tinha completado a maratona. Ele, acho que tinha 64. Ai, jura? Olha. Aloísio, ele era cameraman na Globo. E aí ele trouxe a medalha, né? Era um estádio, assim, sabe? Legal pra caramba. Acho que sai de Marathon, que é uma cidade, e aí vai pra Atenas. A chegada é no Estádio Olímpico. Isso, mas ele falou que é duro, assim, tem um trecho praticamente só uns 20 km de subida, assim, no começo. Jesus. Mas ele falou que é legal, porque tem a palestra quando você chega, eles explicam a origem. Deve ser o clima, assim, a história, né? O negócio histórico. Não tem essa, eu queria fazer o Chile, queria fazer o Rio uma vez também, né? Washington tem umas provas bem legais, uma maratona lá que é bem legal. Queria fazer aquela do sol da meia-noite. Queria fazer Paris, Portugal. Tem muitas. Tem muitas. Amsterdã, tem muitas. Vai né? ter que O Érico falou, eu ia falar isso. O Érico falou no último episódio, né, no anterior, que ele quer correr maratona até 90 anos. Eu também quero correr assim. Então eu falei, pô, tem mais de 40, 50 aí pra fazer. Eu também. Quero estar aí bem velhinha correndo maratona. Mas você tá falando que você fez Sevilha. Foi no limite antes da... Foi. Então a gente fez Boston foi Boston 2019. 19. E aí a gente acabou se inscrevendo para Sevilha. Também casamos aí várias viagens. Então a ideia também era visitar, era ir para lá, que é em Espanha. Aí a gente já conseguiu ver minha cunhada. De novo, ela conseguia ir de Barcelona para lá e levar as crianças, e de lá ir para a França conhecer Paris com as crianças. Então também a gente tinha essa ideia, né? Aí foi legal porque nesse caso não tem sorteio, então era muito mais fácil, né, se inscrever para Sevilha. A gente acabou se inscrevendo. Tanto que um monte de gente ia fazer Tóquio, tudo, e de antecipar. última hora conseguiu o César, fazer. né? O César, de última hora. Exato. A Adri também, o Renato, né, a Felipe, várias pessoas. E aí, essa coisa da gente se inscrever, então sempre que abre inscrição das Majors, eu me inscrevo em todas, e inscrevo meu marido também, né? Então todo sorteio de Londres eu tô, todo sorteio de Tóquio eu tô, seja o que Deus quiser. E eu me inscrevi no sorteio de Tóquio, né? Eu e o Ricardo. Mas é claro, a gente fala, bom, não vai ser sorteado, né? Se inscreve, ok. E a gente se inscreveu para Sevilha, estamos treinando para Sevilha. Aliás, minto. Não. Foi o seguinte, o Rio foi super bem em Boston. Depois a gente fala um pouquinho de Boston, mas ele foi super bem em Boston e ele conseguiu o índice de novo na própria prova. Então ele falou, não, aí ficamos lá, eu falei, não, tem que voltar, né? Você fez o índice na prova, tem que voltar. Então 2020 a gente volta para Boston, você faz de novo. Mas aí não vou fazer, né? Não dá para pagar tudo aquilo de novo, né? Não tem condições, eu ainda estava pagando a prova, né? Foi até legal. Falei, não, eu me inscrevo, e eu me inscrevi até como voluntária, né? Tem uma coisa super legal na Maratona de Boston para você trabalhar de voluntária, eu me inscrevi. Falei, bom, então só que aí a gente viaja antes para Sevilha, vamos fazer essa prova, e aí a minha prova. Vou fazer Sevilha, a Rê ia fazer também. A gente combinou de fazer essa prova. E aí fazemos uma viagem de família e tal, e depois Boston vamos fazer um bate-volta, enfim, pegar as milhas aí, a gente tentar dar um jeito. Aí daí a gente vai... Aí essa coisa do trabalho, a gente pega as milhas, né, que a gente ganha nas viagens do trabalho, vai juntando aí para poder conseguir. É para isso que o trabalho serve, para pegar as milhas para fazer. O trabalho serve para pagar esses sonhos aí também, né, é verdade. E aí, então, me inscrevi para Sevilha, ele ia fazer um treino longo em Sevilha, a ideia era fazer uns 30K e eu ia correr. Mas a gente estava inscrito para Tóquio e não é que ele foi sorteado para Tóquio. Nossa. Ele quase me matou. Quando eu cheguei para ele e falei, porque além de eu inscrever ele, eu até pus o meu e-mail, não pus nem o e-mail dele, porque eu falei, ele vai me xingar a hora que eu ver que eu escrevi ele para outra prova, né? Então veio no meu e-mail lá, eu olhei e falei, então, você está inscrito, mas nós não vamos, né? Porque a gente vai para Sevilha, né? Inclusive era juntinho, né? Era uma semana depois, né? Acho que 1 semana, 2 semanas depois. Era uma diferença pouca. Pouca diferença, falei, não, né? A gente, ano que vem a gente vai, a gente tenta de novo e tal. Não podia transferir? Não podia transferir. Porque foi antes da pandemia tudo, né? Então, se a gente tivesse feito a inscrição, provavelmente poderia, mas a gente acabou nem efetivando, né, a inscrição. Mas até o pessoal falou, acho que até o Érico, se não me engano, falou assim, dá azar essa coisa aí de ser sorteado e não fazer a prova, né? Depois não vai ser sorteado mais. Mas, enfim, ele foi sorteado, mas não fez. No final, ninguém fez, né? Você vê como foi bom. Mas, enfim, a gente foi para Sevilha. Eu fiz a prova lá, ele fez, então, ele entrou no quilômetro 10, fez 30K comigo, ele e meu cunhado fizeram a prova toda comigo, foi super legal. E com as crianças também no meio do caminho, também foi super divertido. E aí, você vê, a gente fez a viagem, a gente chegou dia 1 de março, de volta no Brasil, estava começando, né? O dia que a gente voltou, eles tinham cancelado a meia de Paris.
E aí chegamos no Brasil, 15 dias depois entramos na pandemia e tudo no parou. limite. No limite. E Então eu fiz tamo uma aí. das últimas provas, né? E estamos aí E até tamo hoje. até hoje. E estamos até hoje. Não, mas tamo tá até acabando, hoje. tá acabando. Tá acabando. Pô, Tá que era, né? Começava a cancelar as provas, puta. Mas será que o segundo semestre já deve estar normal, né? E aí é no segundo semestre, primeiro semestre do outro ano e interminável. Terminável. E aí, enfim, ele tinha inscrição para Boston, acabou não fazendo, né? E estamos esperando aí. E a gente acabou indo para essas... Você estava falando das provas, aí a gente puxou de Sevilha, mas Boston... Como é que foi lá a experiência de Boston? Boston foi demais também. Aí realmente é uma cidade que vive a maratona ao máximo, né? Todo mundo ali focado naquilo. Muita gente que você olha assim, muita gente forte, né? Que você fala, nossa, as pessoas correm muito. Muita gente mais velha, que eu achei bem legal, porque acho que até com a questão do índice, né? Muita gente mais velha pega o índice. Então você vê muita gente, sabe, Ou de cabelo branco. você só consegue o índice mais velho, né? Pois é. Mas, eu acho que eu cara, volto pra lá mais velhinha, né? Como eu Nesse Eric, dos vou fazer 90? até os 90, talvez com os 80 eu volte com o índice Cara, pra mas lá. é difícil. Você começa a ver mesmo, pô, mais velho é, sei lá, 4 horas e pouquinho, mas pô, pra você com, sei lá, mais de 60, 65 anos, Não, fazendo pô. uma maratona pra 4 horas e pouco, né? É verdade, não é fácil não. E assim, foi muito bacana a prova. É uma prova, assim, ela é difícil, mas eu achei essa questão das subidas e das descidas um pouquinho menos difícil que Nova York. Nova York eu ainda acho que era um pouco mais difícil. Eu lembro quando eu passei pela super subida lá, no final eu falei, nossa, era essa subida? Eu tava esperando mais um pouco. Mas porque você espera o pior, né? Todo mundo fala tão mal, assim, mal no sentido de que, nossa, é muito difícil, muito difícil. É uma prova difícil. Eu acho que a diferença entre Boston e Nova York é que Boston, como tem muita subida e descida, e o Marcelo falava isso pra mim, né? Meu amigo Marcelo falava, a gente tem que treinar pra descida, porque a descida cansa, né? Então chega uma hora que você fica cansado, né? Porque você sobe, desce. Então os músculos vão cansando mesmo, né? O Cassucci? O Cassucci ele falava bem, treina a descida, que, né, a descida a gente acha que solta e tal, mas você vai cansando. E é engraçado, porque a prova é muito especial, mas a largada é uma largada bem esquisita, assim. Diferente, né? Então, né, Nova York tem os fogos, né? Berlim também, né? O ano que a gente fez Berlim foi linda, a largada, enfim. Você tá ali na largada e, de repente, tem uma coisinha no chão ali do lado e aí largou. Então, assim, se não prestar muita atenção, você não percebe que largou. Então, é engraçado essa largada. Mas a chegada é uma coisa incrível, né? Acho que na hora que eu fiz a prova de 5K no sábado, então você entende um pouco o percurso da chegada ali. Então, a hora que né, você vira ali, vira à esquerda, vira à direita, né, e vê aquelas pessoas todas ali, nossa, eu desci chorando. Eu lembro que a hora que eu passei a linha de chegada, eu chorei muito. A ponto, né, de uma das voluntárias me perguntar se eu precisava de ajuda, né? Você precisa de ajuda? Você precisa de alguém? Eu falei, não, eu tô muito feliz. Porque eu fiquei gripada antes, então, sabe... a hora que você larga gripada, né? Você sempre fica meio assim, né? De novo, aquela coisa de todas as coisas que podem acontecer na prova. Eu também encontrei uma pessoa na prova, a Vivian, que acabou não conseguindo terminar a prova. A hora que eu encontrei ela ali pelo 38, eu acho. Ela estava meio parada, enfim, eu estava chegando, eu cheguei e passei por ela, falei, vamos, Vivian. E aí eu vi que ela estava passando mal, mas já tinha alguém da organização com ela, enfim. E aí eu fiquei ali, ela falou, vai embora. Eu falei, não, mas, né, sabe aquela coisa que você fica assim, meio assim, tipo, vou ou não vou, né? Ela, não, pode ir, eu tô bem, pode ir. E aí a moça falou, vai, né? E fiquei naquilo, acabei indo, mas fui, assim, arrasada, assim. Então, a hora que eu cheguei, acho que tudo aquilo que aquele sentimento que eu tive ali com ela naquele momento, né? Meio que teve uma descarga ali de adrenalina, enfim. Muito grande, né? E aí você pensa assim, o quão a gente é abençoado de traçar um objetivo e conseguir terminar, né? Porque a gente se prepara, né? Treina para dar certo, né? E tem toda, né, a coisa do pensamento positivo que vai dar certo, que eu vou conseguir. Mas tem muita coisa que a gente não controla, né? Uhum. E acho que, claro, saúde em primeiro lugar, né? No caso dela, saúde em primeiro lugar. E foi legal porque depois disso ela acabou fazendo a maratona aqui de São Paulo em abril. Ela falou, não, eu preciso fazer uma maratona, né? Ela fez, aí eu fiz a segunda metade com ela, umas outras amigas fizeram. Então foi meio que lavar um pouco a alma, né? Do que ficou lá. Então, de novo, essa coisa do coletivo, né? A gente se impacta muito muito legal isso, tipo, de entrar, né? Correr trechos juntos, né? E... Com a pessoa, né? Ajudando mesmo, cara. É muito legal. É importante. E assim, claro que
vou confessar para vocês, no começo, quando eu me inscrevi, né, e claro, a maioria das pessoas que faz Boston, 95% é por índice, né, tem um percentual que acho que está crescendo até um percentual aí de doação, né, que isso faz, e de compra de pacote, né. Então eu ficava meio assim, né, né, vou fazer, né, e tal. Mas depois eu falei, gente, eu amo tanto correr, eu amo tanto. Esse nosso grupo de amigos é muito legal, que sempre que alguém vai fazer uma prova, a gente faz alguma coisa especial para a pessoa antes. É um vídeo, é uma carta, é uma mensagem, é um livro. E quando eu fui fazer, as meninas fizeram um potinho de desejos, assim, com mensagens de vários amigos, assim, sabe? Mensagens de, vai, né? E tem um amigo, o Dani, o marido da Rê, ele fez um texto que eu lembro até hoje. Ele falou assim, olha, eu conheço poucas pessoas que são tão apaixonadas por corrida quanto você. Então, você está no lugar onde você tem que estar. Vai lá e aproveita. Essa prova é sua. E foi tão emocionante isso para mim, sabe? Porque eu realmente gosto daquilo, sabe? Como o Érico falou, eu quero correr até os 90 anos. Eu não me importo eu adoro os treinos longos, adoro fazer isso, adoro ficar 3, 4 horas, sabe? Para mim é muito legal. Então, isso fez eu me motivar e ver que eu estava ali no lugar certo. Assim, era para eu estar lá. Então... E ainda mais vendo a prova, a hora que você vê a prova, eu falei, gente, imagina se eu estivesse aqui e não tivesse como inscrição, eu ia ter um treco. Entrar lá e correr. Dá um jeito, pega o número de alguém. Eu ia entrar e correr, eu ia roubar o número de alguém, eu ia fazer alguma coisa, é verdade. Mas foi demais, foi muito legal, muito legal. Espero voltar lá um dia. Acho que mais rápido com o índice do meu marido, que ele pega um índice de novo pra gente voltar, e aí um dia com o meu índice também, né? No meio dessas provas todas aí que a gente quer fazer. E né? agora, com pandemia, tudo, como é que você fez? Continuou treinando? Deu uma parada? Deu uma brecada? Como que foi isso? No começo, eu ainda estava treinando um pouquinho, aí a hora que a gente ficou mais na quarentena, nesse lockdown, eu parei de correr. Fiquei fazendo mais bike aqui em casa, né? No rolo. Aprendi um pouquinho, né? Não é uma coisa que eu amo, assim. Na verdade, eu sou bem desastrada, volto lá pra minha infância, né? Então, já caí várias vezes de bike. Então, bike é uma coisa um tanto perigosa pra mim, né? Eu já caí correndo também algumas vezes, mas... É verdade, caí 3 vezes na pandemia. Eu e o Érico também caiu 3 vezes. A gente pediu música no Fantástico até, depois que a gente levou alguns tombos correndo aí pela rua. Acontece. O problema é a rua, né? Nossa, o problema é a rua. O problema é a rua. Aí fiz um pouco, e aí em agosto do ano passado eu voltei a correr na rua, aí mais pelo bairro aqui, né, que é um pouco mais afastado, então voltei. Fiz algumas provas virtuais, não é igual, claro, né, mas pelo menos você tem um objetivo, um pouco que o Fábio falou, né, eu também preciso ter um objetivo, eu acho que para mim a corrida, ela traz essa coisa também de ter um objetivo que é meu, né? Porque no trabalho a gente tem um monte de objetivo, né? Você tem que entregar esse resultado, você tem que fazer isso, fazer aquilo, na vida, né? Com as crianças, na rotina deles. E a corrida é uma coisa que é um objetivo meu, né? Para mim. Então aquilo eu faço porque eu quero e é um objetivo que eu quero perseguir para mim. Então fiz algumas meias e resolvi esse ano, né? Achei que, né? Claro, todo mundo achando que ia melhorar muito rápido, né? Como a gente percebe que vai demorar ainda um pouquinho, eu acabei me inscrevendo numa maratona virtual. Maratona virtual. Então, estou inscrita em Londres virtual. Vai ser 3 de outubro. 3 de outubro. Vou fazer. Claro que não é igual correr Londres, né? Vou fazer uma maratona em São Paulo, na verdade, né? Mas... imagina lá que você tá passando, Big Ben. Mas eu vou receber uma medalha, pelo menos, né? Acho que isso na verdade, eu conversei um pouco com o César, né? Eu tinha até me inscrito para a SP City, agora em julho também, achando que poderia ter, porque a SP City é uma semana antes do meu aniversário. Eu falei, vou fazer essa prova, né? Uma comemoração. Mas provavelmente ela também não deve acontecer, né? E o César falou, não, faz em outubro então, se inscreve nessa, pelo menos você ganha uma medalha, né? Vai vir uma medalha para você, né, no final. Então me inscrevi nessa, tô começando agora o ciclo de maratona e pretendo também fazer isso, já que a gente vai ser uma prova onde não vai ter, né, não vai estar todo mundo na rua e tal, fazer uma festa com os meus amigos, ver se a gente consegue, né, se eu me organizo para o pessoal correr partes comigo. Já fiz isso em alguns 21K que eu fiz recentemente, meu marido foi de bike comigo, meu amigo Dani foi comigo também. Então, fazer um pouco de uma festa mesmo, né? Acho que a ideia é tentar de novo terminar. Para mim, o 42 tem uma coisa mágica ali, sabe? Tem uma coisa que só quem faz consegue sentir, é difícil explicar, né? Então, Fábio, viu? Tiago também. Já, viu? vamos ficar esperto aqui. Mas, então, vou fazer aí uma prova virtual e torcer para ano que vem voltar, né? E aí voltar, enfim. Acho que vai ser mais fácil
fazer algumas provas aqui. Eu tenho vontade de fazer algumas provas no Brasil. Eu sempre pensei de fazer umas provas fora, nesse começo, e essas que eu fiz, até porque, como eu quero correr também até os 90, vai ser mais fácil eu ir para Porto Alegre, ou para Curitiba, para Florianópolis, do que ir para o Japão, provavelmente, né? Então, por isso eu até fiz provas fora, mas fiz muitas provas aqui, muitas maratonas, muitas meias aqui, então adoro correr. Aqui em São Paulo, Rio, né? Brasília. A gente viajou para uma meia com o Érico até, eu, o marido, o Érico, a esposa dele, fizemos uma meia lá em Brasília. Então é legal conhecer o mundo correndo, né? Uhum. É muito bacana, eu adoro. Bom demais. Muito bom. Isso aí, Fabião. Quanta história, hein? Quanta história. Ó, Eu cansei aqui. Eu tô cansado só de ouvir esses imaginar quilômetros. todos esses quilômetros. Amanhã tem longo, Fábio. Vamos, né? Amanhã tem longo. Ó. Amanhã não dá. Amanhã não dá. Voltei pra USP 1 ano e 3 meses sem ir pra USP. Agora reabriu, né? Reabriu, Mas foi interessante também ver correr em outros lugares, né? Lugares diferentes aí durante a pandemia, né? Ali a faixa de Gaza foi um lugar que a gente começou a correr. Todo mundo descobriu a faixa de Gaza. Descobriu. Aqui mesmo no Jardim Marajoara também é um outro espaço, marginal, né? Eu sempre gostei de correr pela rua. A gente fez muito isso no ciclo de Berlim, a gente fez uns treinos do grupo por São Paulo, assim, sabe? Tipo, vamos domingo, sai do Ibira e vamos correr pela cidade. É legal isso, né? A gente fez muito isso, né? A gente fez. Quando a gente foi fazer a meia, saía lá da Care e ia lá no Vila Lobos e voltava. Tipo, é muito legal, né? 18, né? Imagina quando a gente tiver que fazer 32 pra maratona. Vai ter que ir, voltar e voltar. Quero só ver, hein, Fabião? Vocês podem me acompanhar na minha prova virtual, a fazer uns 30, tá vendo? Ó? Dá pra gente fazer um 5 lá. Isso. Nem sei se eu aguento 5. Vamos aos poucos aí. Vou prometer nada. Bom, muito bem. Acho que aproximando do fim aí, né? A gente fica aqui 3, 4 horas. Vamos aqui, falando sem fácil, parar, né? Nossa, hoje a gente foi diretão. Cara, é bom demais, aqui. Não, foi direto, sem cortes. Ótimo. Bom, chegando pro final, a gente tá convidando todo mundo já para uma parte 2, né? Porque não dá tempo de falar nada. A gente não falou sobre carreira, não falou... Quer dizer, falou um pouquinho, mas com certeza tem muita história legal para contar também. E no final a gente sempre pede para alguma indicação de algum livro, de algo relacionado a tanto esporte, carreira, o que você achar interessante deixar aí de sugestão para o pessoal que está ouvindo. Adoro ler, né? Eu sou formada em jornalismo, apesar de não trabalhar em veículo hoje, né? Trabalho em empresa, né? Na área de comunicação, assuntos corporativos. As palavras para mim são algo especial, né? Então gosto muito de ler. Você trabalha com comunicação, Trabalho com comunicação, né? Então é algo que eu gosto muito. Então tem muito livro. Eu estava pensando um pouco, né? Sobre livros. Tem um livro do Drauzio sobre corrida que é muito legal. Acho que para quem está começando a correr... Citado no último episódio também. O Érico falou, É muito bacana. Eu acho... Ele fala de várias provas, né? Ele falando da Maratona do Rio é muito divertido, né? E é bem o sentimento que a gente sente durante a prova, né? De que chega uma hora e você fala, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui inventar isso, né? E no final você pensa, nossa, isso é sensacional, eu vou fazer isso de novo, né? Então é muito legal, acho que vale ler. Vidas Corridas também, eu gosto muito. Do Sérgio Xavier. Do Sérgio, acho que traz também uma visão aí legal de várias histórias de corrida, que acho que é bacana a gente ver as histórias das pessoas, né? Tem gente que correu desde criança, né? Que né, nasceu correndo aí, né? Tem gente que começou a correr mais velho como eu, então acho que é bacana também, acho que é um livro legal. Que mais? Acho que tem eu trouxe até para vocês verem um livro antigo do Marcos Paulo, um primeiro livro de 2006 que falava caminhada e corrida, comece a correr e caminhar. Muito bacana também, acho que não tem mais hoje, mas era um livro dele da Boa Forma, então trazia várias dicas, foi um dos primeiros que eu li de corrida. E tem vários, né? De corrida que eu gosto muito. Acho que tem um livro legal que eu queria acho que citar, indo já para uma coisa um pouco mais... talvez da questão de se sentir mais centrado, né? Pensar mais no hoje, que é o Atenção Plena, falando de mindfulness, né? Acho que é uma das coisas também que eu comecei a descobrir recentemente, de uns 2, 3 anos para cá. É um exercício aí diário da gente se concentrar um pouco no presente, né? No hoje, não se preocupar tanto com os problemas ou com amanhã, né? Ou com essa ruminação que fica na nossa cabeça, né? Na corrida a gente tem muito isso, né? De pensar assim, vai dar, não, você tem... Né, você tem uma pessoa dentro de você falando, não, vai dar, e outro falando assim, acho que não vai dar, acho que você está muito rápido, acho que é melhor você ficar devagar, né?
Então, acho que é legal quem quiser conhecer um pouco esse mundo também, que eu também estou aprendendo aí do mindfulness, é uma coisa interessante e que vale para tudo, né? Para vida pessoal, profissional, para o esporte, para a carreira, para lidar com a família, com os amigos. Acho que é uma dica bacana sugestão. Também. Legal, muito bom. E a gente também sempre pede algum atleta, alguma pessoa aí que seja inspiração para você, que você tenha como que você admira, como admiração aí. Olha, admiro tanta gente, é difícil, né, falar de uma pessoa só. Mas eu estava falando um pouco que eu fiz jornalismo, né? Minha ideia, quando eu me formei, ou quando eu entrei na faculdade, na verdade, era eram coisas assim, eu era cobrir guerras e cobrir Olimpíada, Copa do Mundo. Eu sempre gostei de esporte, como eu comentei, né? Eu acho que desde pequena quem me inspirou muito foi o Ayrton Senna. Acho que ele era um atleta para mim. Eu lembro direitinho quando ele faleceu. Eu tinha 15 anos e eu lembro que eu fiquei muito arrasada, assim. Ele era uma pessoa que eu admirava muito. E a questão da disciplina, né? Disciplina, comprometimento, paixão pelo que ele fazia. Superação, né? Daquela coisa de terminar uma prova com uma marcha só. Aquelas muito coisas. Intenso ele, muito intenso, Também né? gosto bastante. Então, uma pessoa que me inspirou, sempre me inspirou muito. Acho que é realmente... Pensando, né, na minha vida, uma pessoa que eu gostava muito. E eu assistia... Hoje eu não assisto Fórmula 1, mas eu assistia todos os jogos, todas as provas, né? Era ele, né? E jogos também eu falei porque eu sou São Paulina, adoro futebol, né? Meu time nesse momento não está numa fase muito boa, mas já melhora, né? Mas até mês passado estava, Até mês né? passado estava, ganhamos o título, mas tudo bem. Então, também é um esporte que eu gosto. Mas eu acho que na corrida, o Marilson, sem dúvida, é uma pessoa que eu acho incrível. Eu conheci ele num evento que eu fui uma vez. Você conheceu ele? Que legal. Um evento da Nike, que foi muito bacana. E além de tudo que ele é do esporte, né? Também de superação, de conquista, ele é uma pessoa muito humilde, né? Então, sentou ali, conversou com a gente, correu, tirou foto comigo, gravou vídeo correndo comigo, sabe assim? Uma pessoa incrível, assim, foi demais. Acho que ele realmente é uma pessoa iluminada, assim, uma inspiração pra gente. O Kipchoge, claro, né? Por tudo também que conseguiu. Também acho que tem uma coisa super zen. Ele pelo menos passa essa imagem, né? Muito zen. Mas é um monstro. Mas você assiste a entrevista dele, ele é super centrado. E você pega os vídeos dele correndo lá no Quênia, né? Cara, terra batida, né? Lá com a galera. Assim, parece que não tá sofrendo, né? Tá pleno. Sempre com um sorriso, né? Um olhar assim pleno, né? É uma coisa incrível, assim. Esse cara é acho que ele sensacional. Acho que ele é uma pessoa muito, muito, muito bacana. Acho que como mulher também a Paula Radif também é uma pessoa também que inspira, né? Enfim, acho que para nós mulheres é muito bacana ver mulheres hoje cada vez mais nas corridas, né? E ganhando e batendo recorde, né? Isso é muito legal. E acho que uma outra pessoa também que eu conheci também num evento, que foi até um evento da MPR, foi o Bernardinho, que foi muito bacana, né? Como eu falei para vocês, eu amo vôlei, apesar de não jogar também, né? Então, acompanhei muito, né? Ele como técnico, né? Adoro, né? E acho que ver ele falando também, né? Mas mesmo acho que também tem uma coisa parecida aí com o Ayrton Senna, nessa coisa da disciplina, da dedicação, né? Eu lembro dele falando que quando eles ganharam o título, na próxima temporada, ele falou, olha, agora a gente acorda mais cedo, né? E na outra temporada a gente acorda mais cedo, porque agora a gente virou o alvo, tá todo mundo mirando em nós, então a gente precisa estar cada vez melhor. Então foi uma palestra tão bacana, assim, alguns ensinamentos, né, que ficam para nossa vida, né? A coisa de você ir atrás do seu potencial, né? De você buscar tudo que você pode dar naquilo, né? Então, acho que são algumas pessoas aí que me inspiram. Tem muitas mais, né? Mas... Puta, legal demais. Né? Muito bom. O Bernardinho, o Fabião, é o sonho dele que ele vem aqui falar com a gente, né? Seria, ele né? tem um livro Transformando Suor em Ouro, já li, super bom, assim, que ele conta dos bastidores enfim, dele ganhar um campeonato, ele mal comemorar, ele já sair pensando no planejamento do próximo, né? Do próximo campeonato, daquela constância, né? E de treinar os atletas, tipo, em improviso, em aeroporto, em quadra, de estacionamento, porque a quadra estava fechada. E eu acho que aí o resultado está aí, né? Verdade, o resultado está aí. E me convida quando você for gravar, eu fico ali, ajudo a montar todo o equipamento. Qual que é a ideia, Fabião? Qual que é o plano? Eu faço foto, faço tudo. A gente tem um plano traçado já, Cris. Esses primeiros episódios, a gente tá, pessoal que a gente conhece, né? E estamos aí fazendo a série de episódios a base que vão ser legais.
Aí vai alguém interessar pela gente, falar, olha que legal, eles estão fazendo sozinhos, né? Sem ajuda, sem patrocínio. Vamos fazer um negócio agora com os profissionais. E aí vai vir alguém... Conta comigo para ajudar. Pronto. Então, você já tá ajudando aqui, Vai você ser dando credibilidade com a gente. Você vai ser camarote, Cris, quando aí a gente faz entrevista. Exatamente, a gente faz uma plateia pra galera né? assistir. Perguntas da plateia. Perguntas da plateia. Boa, boa. Não, vocês já estão dando super credibilidade pra gente já gravando. Legal demais. Muito bom. Bom, se aproximando do fim, alguma coisa a mais, alguma mensagem? Não, acho que... Tô falando um pouco dessa paixão pela corrida, mas claro, cada um... Acho que é legal quando as pessoas encontram um esporte que elas gostam, né? A corrida, para mim, é esse esporte. Amo correr. E acho que vale cada um ir atrás daquilo que te realiza, né? Pode ser que seja no esporte, talvez nas artes, dança, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode se apaixonar, mas é legal, né? Procurar alguma coisa que você gosta e aí se dedicar e se realizar em algo que não seja só a vida familiar, que não seja só o trabalho, né? Acho que é bacana ter isso. E agradecer muito vocês que me ajudam nessa jornada, claro, cuidando de mim. Eu falei de algumas lesões, alguns machucados, mas no fundo eu falei porque a gente está falando do processo do treinamento. Nunca é disso que a gente lembra, né? No final, quando você vê a medalha, o que fica é a sensação de vitória, né? Eu lembro que a Fefe era pequenininha, a gente estava assistindo uma Olimpíada, eu estava assistindo a maratona, né? Adoro ver as maratonas na Olimpíada. Inclusive, quando teve no Rio, eu fui ver a maratona, vi o Kipchoge ganhando e tal. Mas eu lembro que eu estava assistindo a prova na TV e a Fefe olhou pra prova, olhou pra mim e falou: ué, mamãe, por que você não tá lá correndo essa maratona? E, gente, aquilo pra mim foi tão incrível. Porque eu falei a imagem que ela tem de você, né? Ela é uma atleta. Tudo bem que agora ela tá com 13 anos, já não é mais muito a imagem, né? Mas era. Mas acho que é um pouco da inspiração, né? Que você falou, né? Total. Acho que ver que minha mãe também faz isso, né? Meu pai também faz isso, né? Isso é muito legal, isso é muito diferente. Então, eu acho que é bacana a gente ter alguma coisa que a gente ama e ir atrás disso. Né? Legal demais. Obrigado, Cris, pela conversa aí. Foi muito bom ouvir todas essas histórias aí. Imagina. Obrigada a vocês aí pela oportunidade, né? Isso aí. Alguma mensagem, Fabião? Acho que não. Então, pessoal, sigam a gente aí nas redes sociais, aqui no Spotify, no YouTube, canal Cortes do Estema, Instagram, Estema Podcast, Fábio Bessa, Tica Lamura. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, pessoal.